Seja muito bem-vinda, Marjorie. Obrigada, Michel, obrigada. E aí, como é que tá essa paixão pela bicicleta agora aqui que a gente tá gravando, já faz 2 dias que você foi lá dar uma namorada numa bike? Ai, cara, então, tô contando as economias para ver se vai dar ou não de pegar a bike. Não é um investimento ao nível de um tênis, né, ou de um GPS, Ah, de um Garmin. então, não, e o pior é que eu falei uma vez, né, nunca vou pagar R$ 2.000 num tênis, hoje em dia a gente paga R$ 2.000 no tênis, né. Ai, olha, é difícil, mas eu fui lá paquerar a bicicleta, paquerei, paquerei, daí fiz as contas, e vou dar mais uma pesquisadinha para não dar a louca Isso. de comprar de primeira, né. Uhum. Ai, mas tô me coçando, viu. Esse mês não que tá finalizando, né, mas mês que vem eu acho que desencanta. Legal. Bom, vamos falar daqui a pouco um pouquinho mais sobre a tua relação também com a natação, né, e você é uma excelente corredora. Eu prevejo, uma carreira bem interessante aí no triatlon, como atleta amadora, né, a gente não precisa colocar nenhuma pressão, mas hoje em dia, né, tem amadores voando baixo e quem sabe você é a próxima candidata aí. Mas me diga uma coisa, como é que você tá? Tô bem, graças a Deus. Tô me recuperando de uma das fraturas que eu tive no joelho, Aham. que foi quando eu comecei a pedalar, voltar a pedalar. Normalmente é assim que as pessoas que não são do ciclismo começam no ciclismo, né. Então, e ainda falei com a Simone, eu falei: "Nossa, mordi minha língua", porque eu nunca falava que eu nunca gostava de pedalar, pedal doía a bunda e dói mesmo a bunda no começo, É, né, tem que até calejar um acostumar. pouquinho, é. É. Mas eu tô bem, graças a Deus. Cabeça tá boa, o corpo tá zerado, a vida tá ótima também, o Mauro tá bem, Legal, então tá tudo perfeito, graças a Deus. legal. Mauro é o gato, né, pra quem não sabe. E É, você Mauro é meu tinha um perfil gatinho. dele no Instagram, não tem mais ou mudou o perfil? Porque eu tentei Não, na achar e não verdade achei. eu tinha feito uma época, assim, meio que de bobeira, assim, né, porque uma galera pedia, assim: "Ai, mostra o Mauro, mostra o Mauro, mostra o Mauro". Só que, gente, é tão difícil já lidar com o meu, fora É. o dia a dia, a rotina do dia, né. Aí Aham. mais o dele, eu falei: "Ah, em vez de excluir o meu, vou excluir o do Mauro, né". Daí o É. Mauro aparece no meu de vez em quando aqui. Aqui na abertura, né, no texto que eu escrevi, acabei de ler aqui, eu falei dessa história de manezinha, né, e por acaso se alguém acha que eu posso ter te ofendido, eu não te ofendi porque é um nome, comum de as pessoas que nascem em Florianópolis se chamarem, né, Uhum, o gentílico informal, né. Você sabe de onde é que vem exatamente. isso? Manezinha? Manezinha Manezinho? da ilha. Eu não É, sei te falar de onde vem, são 2 formas que as pessoas que nascem em Floripa são chamadas, ou é barriga verde isso, é. Essa é e mais comum aí. manezinha É. e manezinha da ilha. Mas uma galera fala assim: "Ah, mas é bem que tu falou, assim, ah, tá ofendendo". Gente, eu tenho o maior orgulho de ser manezinha. Uhum, Amo, amo ter nascido aqui, ter morado aqui até os 18, ter voltado pra cá. uhum. Então, mas aonde vem é até uma boa pergunta, eu vou dar uma pesquisada depois, porque eu não Legal. sei. Mas eu acredito que tem alguma coisa a ver com os pescadores Uhum. da Tá, ilha. deve ter alguma coisa, É, a ver acredito que sim, com tem. alguma coisa bem enraizada aí e tal, né. Ou Isso. talvez o pessoal do continente quando foi para Florianópolis, né, começou a chamar, de repente, até um Manuel de verdade, né, de manezinho, alguma coisa assim. Pode ser, faz sentido. Agora, eu não lembro se eu já recebi alguém aqui que nasceu em Florianópolis, né, mas Florianópolis é um lugar bem legal e eu tive agora esse ano já 2 vezes aí por conta das provas de Ironman, né, de triatlon. A minha filha mais velha adora Florianópolis, eu conheço diversas pessoas que adoram Florianópolis, que foram morar ou passaram parte de suas vidas em Florianópolis, e de fato é um lugar com um astral bem legal, né. O que Uhum. que você vê em Florianópolis que que é tão legal, que atrai tanto as pessoas, principalmente as pessoas que não estão acostumadas com Florianópolis, que são os turistas, né? É, chamam Floripa de Ilha da Magia, né. É. Então, assim, é realmente eu acho uma ilha muito mágica. A beleza das praias, o povo, os manezinhos da ilha, as pessoas mais antigas são extremamente, acolhedoras. Uhum. São o tipo de pessoas que te conhecem agora, dá 10 minutos tá te chamando para tomar um café preto e comer um pão de trigo com manteiga em casa. Aham. Então, assim, eu acho que a energia da ilha mesmo chama, sabe, não só em questão, pelo esporte, mas até porque eu te confesso que eu acho que não é uma cidade onde ela tem o Iron, tem várias provas, mas eu acho que não é só o esporte que pega um pouco no esporte, sabe.
em Peca. questão de transporte, de respeito dos Aham. moradores, assim, mas eu acho que atrai mesmo as pessoas é o clima, assim, as praias, a beleza que tem as praias, o carinho das pessoas. Uhum. Acredito que é isso, porque isso é uma coisa que eu amo praia, né? Então é uma coisa Uhum. que me encanta, assim. É, eu acho que o brasileiro, de uma forma geral, adora a praia, né, a gente tem, É. enfim, uma E uma costa de galera mais de vem pra 5.000 cá pra passar quilômetros. as férias, né? Normalmente férias de final de ano. Exato, E, é. meu, tem uma galera que vem, passa as férias e depois vem pra morar. Então, Muita gente vem para passar as férias e sai daqui depois com uma casa comprada e volta para morar em Floripa. é. Muita, Sem muita, sem tanto que falar a que tem turistas estrangeiros aí também, né, pela proximidade que demais, vocês tem têm com a muito Argentina, americano vocês têm morando aqui. proximidade, né, com, enfim, os países aí também da América do Sul, sem falar nos que vêm de outros, do hemisfério norte. Agora, é uma cidade legal para se morar, né, você falou agora do transporte, você falou do, Uhum, né, do trânsito, ah, assim, eu sou da teoria de que o Brasil é Brasil, tem as suas, regionalidades, mas a gente não pode esquecer que a gente está no Brasil. Mesmo um lugar que tem esse nome, Ilha da Magia, a gente sabe que quem está aí são brasileiros que têm uma cultura, a gente tem uma educação ou uma falta de educação, principalmente no que diz respeito ao trânsito, ou à cultura de não valorizar a prática do esporte e tudo mais. Então não dá para a gente isolar um lugar ou outro, pelo menos eu não conheço ainda nenhum lugar no Brasil, ou nunca ouvi falar de nenhum lugar no Brasil que seja fora desse padrão, com algumas pequenas variações. Mas, de uma maneira geral, para morar, para arrumar trabalho, para viver, enfim, é um lugar bacana? é um lugar bacana, assim, Floripa funciona muito na temporada, né? Então, assim, Uhum. é fácil você arranjar emprego na temporada, só que na temporada é muito complicado você pegar, andar no trânsito, A cidade porque lota, é. lota, assim, ó, trava, tanto que a gente que é daqui brinca, né? Assim, "Putz, os turistas vêm pra cá e a gente não consegue ir pro trabalho, porque a gente fica tudo parado, tudo Aham, parado. Ou se tu vai, ou se não, tem que acordar 5 horas da manhã, tipo assim, por exemplo, no sábado, um exemplo de sábado que tem treino lá em Jurerê. Tem que acordar às 5 da manhã para conseguir chegar em Jurerê antes de todos os turistas chegarem. uhum, Aí a gente já aproveita e termina o treino e já fica por lá, porque não tem como tu voltar depois. Que tá entendi. tudo parado. Então tu dá um tempo. Então, assim, a gente meio que se organiza de acordo com a logística da época do ano aqui da ilha, sabe? Aham, tem que se adaptar, né. Mas é tranquilo, assim, de viver aqui. Mas é o que eu te falei, tem que, por exemplo, eu normalmente acordo cedo pra ir treinar, porque eu sei que se eu acordar, se eu quiser dormir 30 minutos a mais, esses 30 minutos a mais eu vou É, ficar, tipo assim, uns 20 minutos no trânsito. E eu exato, é. detesto o É, bom, trânsito, São então Paulo eu também é prefiro. assim, é. É. Aham. E, com questão de segurança e tal, é uma cidade que eu entendo que você tem que se locomover distâncias mais longas, né, assim, as coisas não são tudo bem, na Uhum. padaria, no mercado deve estar fácil de ir perto, mas você quer ir para Jurerê, né, não é todo mundo que mora para aquele lado, você tem que fazer um deslocamento legal, né, então tem essa questão também de que você acaba dependendo ou do transporte, né, público ou do seu próprio transporte para poder Uhum. se deslocar, principalmente se você quer fazer um treino de bike ou um treino de corrida. Então, aqui o transporte público ele funciona muito bem. Eu tenho carro, então eu acabo não usando, mas na época que eu usava, que eu ia pro colégio, assim, eu ia com transporte público, e assim, sempre funcionou muito bem. Então, assim, em Uhum, relação a isso, não tenho o que reclamar aqui de Floripa, não. Tanto que uhum. muitos turistas, quando vêm para cá, uma galera anda com transporte público para ir para as praias. Uhum, Então é legal. bem fácil, assim, de se locomover na ilha. Mas sim, tudo aqui é bem longe. Por Uhum, exemplo, eu moro no sul da ilha. Então, assim, tudo que é pro sul da ilha, por exemplo, assim, Campeche, Ribeirão, eu tô perto e tem tudo pra cá. Mas se eu quiser, por exemplo, pro norte da ilha, que é onde são os treinos ou tem coisas para fazer lá pro centro, o centro até é ok, é perto, assim, mas foi o que eu te falei, dependendo do horário, tem que se organizar de acordo com a logística. Porque se passar das 17 horas, você já vai pegar trânsito. é. Então, Uhum, e a gente que é daqui, a gente sabe o horário de trânsito, sabe onde vai ter trânsito. Então dá para evitar, assim. É só que uhum. realmente quem não pode, que não tem como evitar o trânsito, que daí não tem pra onde fugir. Mas quem consegue, faz. E tem uns atalhos também, né? Tem cada morro que a gente sobe e desce, que corta caminho por um É canto, nada por nada outro. como você O ser um Waze não sabe. local, né, nada como você ser um local. Eu morei 10 anos em Fortaleza, no Ceará,
e eu não tinha esses macetes, né? Eu conhecia a parte onde eu morava da cidade, conhecia bem, mas você não tem esses macetes. Aí eu chego aqui em São Paulo, eu percebo que, né, é uma cidade gigantesca, mas eu tenho muito mais domínio, né, sobre nada como você ser local. Agora, você passou uma temporada aqui em São Paulo, foi por causa de trabalho? Foi alguma outra coisa que te chamou para cá? Foi uma vontade de viver numa cidade grande? O que que te trouxe para São Paulo e o que que te fez voltar? Eu fui para São Paulo por trabalho. Eu fui em 2010 para São Paulo, que eu comecei a trabalhar como comissária de bordo. Ah, legal. Comecei a trabalhar como comissária na Azul e morei em Indaiatuba. Ah, O... Viracopos, legal. Que é um lugar legal Isso. pra caramba, né, Indaiatuba. Nossa, maravilhoso, assim, ó, É. maravilhoso. Te confesso que muitos amigos meus que ainda moram lá, eles falam assim, a cidade mudou muito, porque a ideia que eu tenho de Indaiatuba é a cidade de 5 anos atrás, mas eles falaram que já tem trânsito, coisa que não tinha. É o progresso Então, assim, inevitável. mas é uma cidade muito massa. Se eu pudesse voltar para morar lá, te confesso que eu ia me coçar um pouquinho, viu? Ah, é? Eu isso que eu ia É, porque perguntar. assim, e lá, o que mais me encantava, na época eu tinha bike, né? Então, assim, tudo que eu fazia era de bicicleta. Eu só tirava o carro da garagem pra ou ir mercado, ou quando Uhum. tava chovendo, porque também interior de São Paulo, quando chove, aquelas tempestades de verão, é um absurdo, né? É, é. E assim, eu fazia tudo de bicicleta. Então era uma cidade segura e eu gostei bastante de lá, assim. E eu morei lá porque a minha base na Azul era Campinas. Uhum, No aeroporto de Viracopos era onde eu iniciava e terminava a jornada de trabalho. uhum. E aí fiquei morando lá por quase 10 anos. Aí depois retornei para Floripa porque eu parei de voar, porque eu queria concluir a minha faculdade de psicologia. Uhum. E voando, e não tem a distância, e voando era muito difícil. Claro. Porque assim, tu acabava reprovando por falta, porque tu Ah, saía para voar 6 dias, por exemplo, em 6 dias, em uma semana, beleza, mas assim, são 4 semanas no mês. exato. Então foi bem complicado, foi uma decisão bem difícil, assim. Uhum, Mas não me arrependo, porque graças a Deus eu me formo ano que vem, no final do ano que vem, então tá quase, e vou realmente conseguir atuar com o que eu quero, né? uhum. Então, assim, o que me fez parar de voar e retornar pra Floripa foi isso, porque não tinha por que eu continuar lá em Dayatuba, sendo que a minha família inteira mora aqui. Então, os meus pais, meus primos, eu sou daqui, né? Então, Uhum. chega uma hora que é bom a gente voltar pra casa Exato, também, uma nosso delícia. cantinho. É, é. E foi por isso que eu voltei. Mas acho que voltaria pra Indaiatuba também, depois que tudo concluir. Bom, Marjorie, vamos seguir aqui a conversa. E você já treinou hoje? Como é que é a tua rotina de treino hoje? Já logo mata o treino logo cedo? Já mato o treino logo cedo. Hoje eu acordei 6 da manhã, daí tinha 1 hora de rodagem forte. Mas eu tô tão atacada da sinusite que eu quase morri nesse treino. Mas já eu gosto de matar o treino de manhã, assim. Se eu tenho compromisso ou não à tarde, eu já gosto de acordar cedo e fazer o treino, porque depois qualquer BO que der, eu já matei o Exato. que eu tinha pra fazer, entendeu? Então eu É. fico naquela depois fazendo alguma coisa, putz, eu ainda tenho o quê? Eu É. ainda tenho o quê? Então não, daí tipo, eu só vou no flow das coisas acontecendo. Uhum. E o treino Mas eu para sempre você? Eu Desculpa, sempre pode falar. gostei de treinar cedo, né? Sempre Aham, gostei de acordar cedo. Eu sou muito do dia. Eu não sou da aham. noite, eu sou do dia. Então, não me importo nada em acordar às 5:30 da manhã pra ir treinar. Pra mim é de boa. Legal. E o treino para você, na pesquisa aqui que eu fiz para a gente começar a gravar aqui, eu vi que você é daquelas também que não dá muita margem para você mesmo se autossabotar e tal, né? Você é aquela que já é mais decidida e tal. Continua assim? Você ainda trata o treino com essa responsabilidade, esse compromisso bom, né, que você se propõe a fazer, porque você quer atingir os seus objetivos, e você é daquelas também mais pragmáticas, acordou, não importa se está chovendo, se está frio, você vai lá, né, se prepara e vai fazer o seu treino sem se perguntar muito. Sim, continua assim. Continua assim e acho que para sempre vou ser assim porque eu sou assim. E eu sempre falo que assim, tem gente que tá chovendo, lógico que não uma chuva, né? Uma tempestade. Mas tá chovendo, garoando, não vai pra rua.
ou se tá um sol, um calor muito forte, não vai pra rua. Gente, se na prova estiver chovendo, se na prova tiver um calor absurdo, por exemplo, aquele Xterra que tu comentou, largou meio-dia lá em Dayatuba. Meu Tava Deus um do céu. calor infernal aquilo lá. Tu não vai fazer a prova? Tu vai fazer a prova. Então, tu tem que treinar nas condições extremas para quando tu fizer a prova, tá tudo certo, teu corpo tá habituado àquilo, tá Uhum, acostumado com aquilo. uhum, E assim, eu sempre levei muito a sério tudo que eu faço. E assim, eu sei aonde eu quero chegar, por exemplo, agora esse semestre, eu sei onde eu quero chegar e eu sei o que eu tenho que fazer para chegar lá. uhum, Então, assim, eu vou fazer. uhum. E Eu, você eu sempre vou foi fazer. assim, você disse. Sempre. Sempre fui muito, muito pra frente. Uhum. Fala um pouquinho da tua infância, essa história, né, você, adora nadar, né, você jogou handebol, até basquete, apesar de você não ser uma mulher alta e tal, você sempre teve essa energia, né, que muitas Uhum. crianças têm de fato e que levam isso para o resto da vida, né. Eu acredito que essas são as pessoas, talvez que têm um pouco de vantagem em relação às demais para fazer esporte, né, porque tem uma além de ter uma motivação, tem uma energia, tem uma inquietação que as faz gastar energia fazendo esporte. Eh, Me fala um pouquinho, né, de como é que foi a tua infância, você nadava aonde, você praticava essas modalidades, era em escola, era em clube? Então, eu sempre gostei, eu sempre fui muito ativa. Eu até brinco, né? Eu nasci de 8 meses, não tive paciência Então. nem para esperar um mês a mais na barriga da minha mãe, já quis, ó, começar a fazer as coisas. E eu sempre fui muito ativa, sempre gostei de atividade, realmente eu sempre tive muita energia. E no colégio, nossa, eu praticava todas as atividades, eu amava a educação física, eu brinco até hoje que eu acho que eu era uma das únicas gurias que gostava de educação física. A maioria ficava matando, eu inventava de fazer academia, né, para não fazer o esporte. Exato, Eu é. adorava fazer, suar, me sentir viva, né? Uhum, O esporte sempre me fez sentir muito viva. uhum, E quando eu tinha 6, 7 anos de idade, não vou lembrar exato agora, a minha mãe me colocou na natação, no Clube Lira, um clube aqui bem antigo aqui de Floripa. uhum. E eu comecei a fazer natação lá. Foi o meu primeiro esporte, assim, né? E... Mas por quê? Porque a gente mora em cidade praieira. Eu sempre fui muito serelepe, então a gente ia pra praia, ela ficava com medo. Então, assim, já deixa eu colocar lá a louca Óbvio. lá pra aprender a nadar, pra, né, qualquer coisa, saber se virar. E assim, até hoje eu faço natação. E eu sempre tive uma infância muito ativa, assim. Eu sempre brinquei de pular corda, coisa que hoje em dia as crianças não fazem, né? Queimada. Eu descia Legal. de rolimã no asfalto. Minha avó morava perto de um asfalto e eu ia com meu primo pra lá. A gente fazia rolimã, a gente descia. Minha perna, se eu mostrar, é cheia de cicatriz de cair no asfalto. Legal, Então, assim, cara. eu aproveitei muito, assim, eu aproveitei muito a minha infância. Foi uma Uhum, infância bem, bem ativa, graças a Deus. uhum. E é bom porque, assim, a gente aprende muito, né? Uma infância assim faz um adulto diferente, na verdade. Não, e te dá, eu acredito, até porque eu já ouvi até de uma especialista num dos primeiros episódios aqui do Endorfina, lá em 2017, ainda a Liane Beretta, que a partir, né, dos primeiros momentos que você está caminhando e tal, quando a gente é bem criancinha, até os 4, 5 anos de idade, a gente adquire, se você tem essa vivência, né, de ir para parquinho, de cair, de levantar, de brincar, de andar de bicicleta, de fazer queimada, pular corda, a gente vai desenvolvendo habilidades que a gente carrega para o resto da vida, né? Uhum. Psicomotoras e tudo mais. Então, isso com certeza eu aprendi, né, que com certeza são grandes diferenciais se a gente vai, em algum momento, exercer alguma atividade esportiva, no caso, como você. Sim, a consciência corporal que a gente tem Exato. é diferente, né? É, É é, totalmente diferente, porque é uma coisa que a gente vem trabalhando. Eu trabalho isso desde os meus 6 anos de idade. é. Então, assim, pegar eu tenho muita mobilidade, isso ajuda Olha lá. bastante. Aham. Ahn, então, a Simone, né, que é a minha personal, ela sempre comentou que eu tenho uma consciência corporal muito boa. E não, assim, não é para menos também, porque eu trabalho isso desde os meus 7 anos de idade. Então, é uma coisa que realmente já cresceu junto comigo, né? Não é uma Exato. coisa que foi posta depois de adulto. Deve Uhum, ser mais, não é impossível, lógico, mas deve ser mais difícil de você colocar isso no seu dia a dia de uma forma natural. uhum.
E aí você pegou gosto pela natação a um ponto de chegar a competir, representar esse clube e tudo mais, ou foi só uma natação para se virar na água? É, não, foi mais uma natação para me virar na água, na verdade. Mas teve um período que eu tive que parar de nadar no Lira, porque eu estava tendo alergia do cloro. Uhum, Então eles tinham trocado o cloro e eu estava ficando cheia de mancha vermelha no corpo. Daí eu saí do Lira, daí eu fiquei um tempo parada. Aí depois eu voltei a nadar na Racer, que é um outro clube que tem aqui em Floripa. Mas eu nunca competi em natação. uhum, Eu nado bem, uhum. tenho uma boa técnica, assim, tenho uns bons tempos em natação, Legal, mas nunca competi, não, em entendi. natação. É até interessante, né, um dia fazer uma travessia, quem sabe, mas nunca. É. Não, eu perguntei porque a gente aqui no Brasil é comum e talvez seja alguma coisa, enfim, mais espalhada pelo mundo. Quem nada desde pequenininho e continua nadando, invariavelmente vai participar de campeonatos, quer dizer, quase que invariavelmente, no teu caso não, né, seja um clube, seja uma Uhum. academia, vai ter o campeonato primeiro do clube, vai ter de repente um campeonato estadual, vai ter uma competição, até agora, né, depois de uma certa idade você começa a nadar as competições de master, né, a partir acho que de 20, 22, 25 anos já é habilitado para fazer master. Por isso que eu perguntei. E você treina hoje natação com uma frequência, assim, regular ou é tipo sempre que dá, você tem um esquema para nadar também? Porque natação tem que ter isso, né, você tem que ter uma piscina disponível, a gente não tem piscinas públicas, né. Como é que é a tua relação com os treinos de natação? Qual é a seriedade? Eu tenho é o que o Gustavo fala, né, Gustavo é meu técnico, eu gosto de treinar. Então, assim, se ele colocar um treino no Training Peaks para eu fazer, eu vou fazer. Então, assim, quando ele coloca o treino de natação lá, eu nado 3 vezes por semana. E eu gosto de nadar Legal. longo. Então, assim, eu Aham. gosto, tipo assim, de rodar 4.000, Uau! 4.200. Eu gosto realmente de nadar. Ele dá uns estímulos de velocidade no meio, Aham. mas normalmente, assim, ó, eu sempre rodo de 3.800 a 4.200. É Caramba, uma média, Marjorie. assim, que eu gosto. E, assim, eu gosto mesmo. Eu falo que a natação, pra mim, hoje, é como se ela fosse uma terapia. Eu É uma delícia, é. consigo é muito louco, assim, porque eu consigo me desligar dentro da piscina. Uhum. É como se eu estivesse não pensando em nada, não fazendo nada, Que simplesmente o legal. Garmin vai apitando, eu vou fazendo o que tá no Garmin. É muito muito louco, assim, não sei se é porque eu comecei com isso, né, mas a minha conexão com a água é Ó. muito boa. Legal. E você nunca foi para os esportes de praia, principalmente o surf, já que Florianópolis também é um lugar, né, muito conhecido aí por causa do surf? Já tentei a surfar, mas olha, tentei 2 vezes na verdade, né, tentei um nada, mas assim, não consegui ficar em cima da prancha muito tempo. Não deu muito certo, assim, eu caía ainda bem que eu sei nadar, né, porque eu caía bonito, assim, no mar. Mas Uhum, também tentei 2 vezes, mas eu nunca fiz aula. Só que é uma das coisas que eu quero fazer coisas novas, né. aham, E uma das coisas que eu coloquei na minha listinha foi justamente isso, uhum, aprender a surfar. é. E assim, e Pra a galera me olha, ninguém fala que eu sou corredora. Todo mundo acha que eu sou surfista. por quê? Mas assim, por causa do cabelo, eu acho. Ah, tá. Cabelo, ou tá sempre queimada do sol, Aham. não sei explicar, assim, mas a galera me olha e fala que eu tenho cara de surfista. Eu falo: "Não, esporte errado, gente". Ô Marjorie, e como é que foi essa questão aí do desfile que você me contou rapidamente? Eu queria que você falasse aí, né, o que você se sentia à vontade. Uhum. Tem uma foto tua no Instagram que você montou, né, você bem jovenzinha se olhando no espelho e depois você agora mais velha, não sei se você tinha 30 anos ou 20 e poucos anos, você se olhando quase na mesma posição, assim, o espelho acho que era o mesmo, né, O você tem o mesmo mesmo espelho, espelho. tua mãe tem o mesmo espelho. Você dizendo assim: "A minha mãe tirou essa foto e agora ela tirou a foto 25, 30 anos depois", né. Aham. E você era aquela moça, aquela garotinha, assim, cara de bonequinha, né, aquele cabelinho, assim, enroladinho, assim, parecia uma boneca mesmo, de verdade, uma boneca de plástico, né. Uhum. E aí tua mãe quis que você desfilasse, você era dessas meninas que todo mundo parava na rua e falava: "Ai, que bonitinha, ai, que bonitinha", aí tua mãe comprou Sim. essa ideia e falou: "Meu, vamos tentar desfilar", né, porque as mães são corujas, né. Então, foi muito engraçado, porque assim, eu nunca gostei, assim, eu não tenho uma vaidade absurda. Assim, Aham. vocês nunca vão me ver maquiada,
salto alto, não sei o que, vai pra uma festa, algo tipo, mas dia a dia eu sou muito normal. Eu falo que a nossa beleza tem que ser normal, tem que ser natural. Uhum. E eu nunca gostei desse lance de desfile, de. Não tem nada a ver comigo. É a mesma coisa me imaginar fazendo balé, não tem Fotografia. nada Aham. a ver comigo. Uhum. E aí, beleza, né? Eu era pequena e sim, as pessoas paravam na rua, né? Tipo, como ela é bonita, coloca ela numa agência. Nossa, que olho bonito, faz um booking. Nossa, e ela comprou a ideia. Como eu era pequena, não sabia o que estava fazendo, né? Tipo assim, acho que quando eu tinha uns 8 anos de idade, ela fez o booking comigo numa agência aqui. Não sei se pode falar o nome ou não. Pode. Aí na Ford Models, aqui em Aham. Floripa, que tinha, Pode aí falar o que ela você quiser. fez. Aham. Super conhecida, Ah, né? Conhecidíssima. sim. Aí a gente fez o booking. Aí eu fiz acho que uns 2 trabalhos, assim. Mas não me sentia feliz, não era o que eu queria. Eu sempre fui muito bem com a câmera, né? Nunca tive problema, sou uma pessoa bem. Não sou tímida, nada assim. Mas não era que não gostava daquilo. Uhum. E aí tinha um evento aqui em Floripa que se chamava Garota Verão. E num desses eventos, numa dessas provas, desse desfile, ela me inscreveu para participar. E eu lembro até hoje, tem uma cena que é uma memória que é muito forte, assim. Eu sempre gostei muito, na época da adolescência, de comer aquela bolacha traquinas. Sim. Adorava aquela bolacha. Aham. E aí, antes de eu ir para esse desfile, eu tava com, acho que eu comi, sei lá, umas 2, 3 bolachas daquela, que tava com fome, guardei o pacotinho na geladeira e nós fomos pro desfile. Aí fui, desfilei, aí todo mundo desfilou e tal. E aí, na hora de dar o resultado, um dos coordenadores, organizadores, ele falou para minha mãe. Ele falou assim: Nossa, que pena, porque ela é muito linda. Só que se ela tivesse 2 quilos a menos, ela teria ganho a competição. E eu escutei. E aí, cara, aquilo entrou assim na minha mente de um jeito que, pra você ter noção, até hoje eu nunca mais comi traquinas na minha vida. Tipo, eu não como mais bolacha, traquinas. Nenhuma bolacha recheada. E nessa mesma época, eu acho que eu tinha. Eu fui pra São Paulo com recém-feito 19, acho que eu tinha uns 17 anos, mais ou menos. Já era. E Já tinha noção, bastante noção já, das coisas, né? já. E aí eu desenvolvi bulimia. Eu comia e eu pensava, fiquei muito com essa frase que me tocou muito. Falei, putz, tá, se eu perder isso aqui, eu vou ser mais bonita, eu pensava, né? Vou ficar mais bonita, porque não é só um rosto, eles querem um corpo. Aí vomitava. E foi uma fase bem difícil, porque meu pai viaja, até hoje ele viaja muito a trabalho, Aham. só que naquela época eu morava com os meus pais. Uhum. E toda semana que ele voltava para casa, a gente sentava na mesa para comer. À noite, ele falava assim: Eu não aguento. Ele batia na mesa assim: Eu não aguento mais essa menina magra. Olha esses ossos aparecendo. Tá horrível e não sei o quê. Foi um momento bem difícil, assim. Mas você E sempre foi aí, magrinha, né? Esses 2 quilos a menos é assim, cá entre a nós, é, maldade, né? Porque você não era uma assim, moça cheinha, né? Você pelo jeito, pelo não, teu biotipo, pelo Instagram, você é magrinha, né? não, eu sou magra, sempre fui, né, magra, mas assim, não sei o porquê os 2 quilos, é porque eu lembro pouco da guria que ganhou, mas realmente como uma coisa que me marcou, a guria era, acho que o mesmo corpo que o meu. Sei lá se Mas foi é porque desculpa, acho não que foi era desculpa, um mas padrão, não sei se ainda é da indústria, mas é isso, né, cara? É uma aquilo maldade que entrou se na minha faz. mente, assim, que foi bem difícil, assim, tanto que esse ano passado, né, quando eu fiz aniversário, o meu amigo me deu de presente pacote de traquinas. Cara, e eu fiquei com esse pacote de traquinas, acho que uns 7 meses aqui na geladeira de casa. Mas Porque ele ele. te deu de brincadeira? Ele sabia ou foi uma coincidência, assim, o cara chega com Não, um o pacote de pior de traquinas? tudo é que foi uma coincidência, porque a gente tava falando de bolacha e eu falei, nossa, faz anos que eu não como Ah, traquinas. entendi. E na época da escola eu Caramba. comia muita traquinas, eu levava pro colégio, né? E dividia com as gurias. Eu falava assim, que eu pegava 2 bolachas, tirava a parte de cima, assim, juntava os 2 recheios e comia. E aí, cara, ele me deu aquela traquinas, eu falei, putz, que droga, o que eu vou fazer com isso aqui? E ficou assim, não comi. É uma coisa Aham. que realmente eu não consigo. Uhum. Na Mas assim, época graças a Deus, eu por conta, assim, eu não fiz tratamento nem nada. Só que tem alimentos que eu não consigo comer, por mais que eu queira, porque me remete muito à lembrança de quando eu tinha bulimia. entendi.
Então, Na época você assim, não conversou com a sua mãe sobre esse comentário? Você não ficou, não, tipo, triste chorando ou alguma coisa assim? Ficou na tua não, cabeça. eu sempre engoli muitas coisas no seco e eu nunca demonstrei muitas coisas. Uhum, Então, tipo assim, eu sou do tipo de pessoa que tu vai me falar uma coisa, eu vou permanecer neutra pra ti, mas dentro da minha cabeça vai estar borbulhando, assim, ó. E aí depois, quando eu estiver sozinha, aí eu vou, tipo, explodir, sabe? Aí eu choro, aí eu grito, eu esperneio, mas aí é no meu momento sozinha. entendi. E eu nunca comentei com a minha mãe sobre isso. E a minha mãe, na época, ela trabalhava também. Então, assim, lógico que não culpo ela de forma nenhuma. Ela não prestava atenção, assim, né? Tipo, era uma coisa que realmente foi acontecendo. Tanto que teve um dia que eu comi uva. E eu vomitei a uva. E aí ela, e assim, foi na pia do banheiro. E eu não conseguia tirar a uva, né? Do ralozinho ali. E aí nesse dia ela viu. Só que, assim, ela viu, só que ao mesmo tempo, acho que ela não quis enxergar. Que é difícil, Entendi. eu acredito que seja difícil, né? Aham. Mas, assim, eu fui crescendo, daí eu fui pra São Paulo, fui trabalhar como comissária. Aí, tipo assim, a mente mudou, o foco mudou. Daí foi ali que eu assim, eu me curei, sabe? Uhum. Mas, assim, sorvete é uma coisa que eu amo, amo sorvete. Mas eu não como sorvete. Mas você disse no Por Falar em Correr em 2019 que você adora comer doce, Gosto. e Mas você come o livremente. doce que eu como hoje em dia é, por exemplo, assim, um damasco com pasta de amendoim, um iogurte com granola, Ah, tá. ou uma barrinha de chocolate 70%, Uhum, entendi. gelatina, sabe? Tipo assim, o único bolo que eu como, assim, é o bolo de cenoura que a minha avó e que a minha mãe fazem, porque é delicioso. Mas, assim, tem coisas que realmente, assim, eu peguei uma restrição. Tanto que, assim, eu como só as coisas que eu sou bem chata pra comer fora de casa. Uhum. Eu como sempre fora de casa, assim, eu não gosto muito de comer, eu gosto de comer em casa mesmo. Mas tudo foi uma coisa que, tipo, vem lá de trás, né? E quero, lógico, fazer um trabalho para curar algumas coisas que têm que ser curadas. Mas eu, nesse lance da bulimia, com o iniciozinho, assim, de anorexia que eu tive, pra tu ter noção, eu tenho 1,62 de altura. Nessa época eu pesava 47 quilos, eu acho. Caramba, meu, É, tipo, era bem bem magrinha. 47, 45, alguma coisa assim. Era tava bem magro. É, Tava feio. aham. E... Mas aí Você se depois, assim, curou sozinha? sozinha. Tipo, Teus pais não souberam, você é filha única, né, você não tem irmãos, sou você filha não teve única. uma amiga, não teve ninguém próximo, assim, que de alguma maneira te ajudou? Não, eu fui sozinha mesmo. Tipo, eu comecei sozinha, terminei sozinha. Eu parei com tudo, assim, quando realmente eu mudei o foco e fui pra São Paulo pra trabalhar como comissária. Aí lá E eu dei foi em São uma. Paulo que você começou a correr? Eu comecei a correr aqui, né, pra poder emagrecer, depois do tudo que deu. Quando eu queria perder peso. Aí eu ia pra academia com a minha mãe, que a gente fazia academia aqui no bairro juntas, mas eu nunca gostava de aeróbico, eu detestava aeróbico. E a minha mãe Uhum. fazia, tipo assim, a minha mãe sempre gostou. Ela fazia, tipo, uma horinha de caminhada, aí ela me chamava pra caminhar, falou assim, ai, mas caminhar enche a mão, é um saco. Até hoje eu não gosto de caminhar, né? E a gente fazia academia aqui no bairro. E foi ali que eu comecei a correr. Uhum. Tipo, eu fazia uns 15 minutinhos, aí eu fazia 30, daí eu vi que o negócio tava funcionando, porque não comia, corria, né? Tava entrando em déficit, tava perdendo peso. Daí comecei a emagrecer, comecei a correr, correr, correr. Aí quando eu me mudei para São Paulo, nessa transição de estudo, que é puxado, né? São 30 dias bem puxados, assim, de treinamento que tu tem de comissária, porque Aham. tens que estudar os equipamentos, fazer check ANAC. Então, nesse mês, foi um momento também de transição, né? De achar um lugar para morar, saber onde tu vai morar, não vai morar. E aí, nesse mês, assim, um mês e meio, eu fiquei totalmente parada. Daí comecei a voar, continuei parada. Acho que eu fiquei mais ou menos em São Paulo, assim, uns 4 meses, assim, até voltar a correr. Uhum. Aí depois eu comecei. Ainda em Tuba tem um parque ecológico, e daí lá eu fazia uns treinos de corrida, corria lá. Mas aí eu comecei a namorar um cara que ele corria e ele fazia corrida de rua. Daí eu Ah, legal. comecei a fazer mais treinos, sempre sozinha ou com ele. Não tinha treinador.
E comecei a fazer prova e, tipo, pegava a categoria, tudo bem que era novinha, né? Tipo, tinha 20 anos de idade, 22. Pegava a categoria e foi indo, foi fluindo. Aí lá em Indaiatuba tinha uma assessoria, a Gaivota, Ah, que tá, o eu vi no teu Maurício era. Instagram, sim. Isso, o Maurício era meu treinador. Daí, quando eu comecei a treinar com ele, que era onde eu fazia natação também, lá eu fazia natação na academia dele, aí que eu comecei a fazer planilha, a evoluir mais, fazer treino de pista, Uhum, sentir o coração na boca, aquele gosto de sangue na boca. Aí que o aham, negócio foi evoluindo, evoluindo, e não parei mais, assim. Aí a gente fez o Volta à Ilha em dupla, que eu fiz com o Zé Mário, pela Gaivota. aham. Que vocês foram super bem, né? Fomos muito bem, graças a Deus, assim, foi muito Então, massa. mas aí agora você já deu um salto, porque a volta à ilha você correu quanto? 68? Sei lá quanto que você correu? Meu Então, Deus do céu. era pra eu ter corrido um pouco menos, mas eu dobrei um trecho porque o Zé não tinha chego. E o Ah, Maurício tá. falou bem assim pra gente, né? Lembrem que a pulseira não pode parar. A pulseira não pode parar. Daí quando eu cheguei lá que eu vi que o Zé Mário não tinha chego, eu falei, putz, a pulseira não pode parar. Aí só avisei a guria assim, avisa que eu tô dobrando. E continuei. Tá. Por isso que acabou dando mais. Não, Mas foi o 68, 69, eu acho. meu Deus. Bom, mas vamos lá. Só dando um passo atrás ainda. Aí você foi se curando sozinha da bulimia, né? Uhum. Provavelmente as pessoas já não estavam mais se assustando, você é uma moça magra, mas não estavam mais se assustando, né? Sim. Quando você conheceu o teu namorado, que era um corredor, você já tinha se livrado disso ou ainda estava com Já, resquícios? já, Ah, já tinha me livrado. legal. É. Já tinha me Porque aí livrado. você começou a treinar e você pegou gosto pela corrida. Como é que foi isso, né? Porque, assim, foi uma coisa que foi acontecendo devagarzinho, foi muito incentivada por esse relacionamento que você teve. Como é que você adquiriu um gosto por uma coisa que você não gostava, né? E que estava Sim, associado a uma coisa assim, pô, eu corro por quê? Ah, eu corro porque eu tenho que ficar magra, porque eu vou vencer algum desfile alguma vez na minha vida, coitado. então, eu comecei a pegar gosto, né? Porque assim, eu sempre gostei de competição e eu sempre gostei de me desafiar. E a competição que eu falo é comigo mesma, Aham, né? Com o corredor do lado. Eu aham, sempre gostei de me colocar desafios e fazer, e né, e cumprir aquele desafio um pouco melhor ainda. E assim, o rapaz que eu namorava na época, ele me incentivava muito, porque ele via que eu corria bem. E assim, eu tava correndo bem, eu não tinha noção de pace, eu não tinha noção de nada, nem sabia o que que era isso. Eu tava correndo, daí eu lembrei que o Garmin era um relógio bom, daí eu comprei um Garmin na época, corria para 5, 4,50, de repente estava girando para 4,45. Nossa, isso aqui é muito bom, assim, né? Tipo, bom para quê? Eu quero me desafiar, quero fazer alguma coisa diferente. Eu fui, comecei a fazer meia maratona. E aí, nessa meia maratona, eu me saí muito bem, peguei primeiro, mas assim, eu tava me sentindo muito bem. Eu falei, putz, dá pra eu ser mais feliz ainda com desafios que eu consigo colocar dentro de uma coisa que eu faço bem. Porque, tipo, eu não, na época, eu não tinha treinador. aham. Eu corria, tipo, eu tinha que correr, correndo em volta do parque ecológico. E não sei explicar, assim, é uma coisa, um mosquitinho que picou, mas não sei nem de onde o mosquitinho veio. Picou. E aí você obviamente passou a comer um pouco mais, né, assim, Sim, entendi. Aí você passou a comer um pouco mais e tudo bem, porque nessa altura você já devia estar tudo pesando certo, isso, porque da 48, 49, 46, 47, mas tudo certo, saudável, por né, com músculo, né, sim, diferente. sim, tanto que foi até engraçado, né, porque eu sempre quis doar sangue, e eu nunca pude Ah, doar não dá. sangue, porque eu sempre precisava menos de 50 quilos. E como as coisas mudam, a maturidade vem graças a Deus, né. E eu consegui doar sangue pela primeira vez esse ano. Eu estava Não com acredito. 50.800. Ah, Aí a mulher, eu cheguei lá, a mulher legal. me olhou e falou assim: "Ai, acho que não vai dar pra você doar sangue. Quantos quilos você tem?" Eu falei assim: "Ai, não sei." Aí ela tipo, eu tinha tomado 1 litro de água antes, né. Aí eu falei eu falei: "Não sei." Ela me colocou na balança, descia 50.800. Eu falei: "Ai, cara, que massa, eu vou conseguir doar sangue pela primeira vez na minha vida." Que Tipo assim, eu fiquei legal, muito feliz com isso. que Por uma coisa legal, que é cara. muito besta para outras pessoas, mas eu nunca pude fazer uma coisa que eu sempre quis fazer por um transtorno que eu tinha. Exato. Então, O assim, foi bem Marjorie, deixa eu só legal. abrir um parênteses aqui.
Mas coincidência você falar isso, porque eu já doei 3 vezes esse ano. Eu tô doando esse ano, finalmente eu tô conseguindo fazer uma vez a cada 2 meses. Uhum. O recomendável é a cada 3, mas você pode doar a cada 2. E como eu tenho bem mais do que 50 quilos e tenho, né, enfim, eu acredito que eu tenho um sangue bom e é um sangue A negativo, que é um sangue que há muita necessidade, eu também dou livre, né, não dou para ninguém, eu dou no banco de sangue. Eu falei disso faz poucas semanas na minha newsletter de sexta-feira, né, porque foi o Dia Mundial do Doador de Sangue e tal, e aí eu lembrei de comentar isso, né. Você falou que é uma coisa boba, é uma coisa boba no sentido de que doar não é nada, né, você chega lá, né, é uma coisa que funciona muito bem no pelo menos em São Paulo, acho que no Brasil funciona muito bem. Aqui Mas é uma coisa também. muito importante, né, assim, se a gente pode doar alguma coisa que não nos custa nada, e mesmo que custasse um pouco, para salvar vidas, né, uma coisa tão, enfim, tão importante, e a minha esposa, ela tem 1,60 m, mas ela pesa bem menos de 50 quilos, então ela também nunca conseguiu doar, e ela lamenta isso. Então eu acho legal você comentar isso, que finalmente você conseguiu. Quem sabe um dia, quando minha esposa for um pouco mais velha e aumentar o peso, ela pode doar. Ela Mas estava aqui tomar fica uns o 13 recado. litros de água antes. Vou falar para ela. Aqui fica o recado, né, para quem estiver ouvindo, cara, doem sangue, meu, doem. Se você tem condição, se você não tem nenhum problema, doem, porque não lhe custa nada, né, dá meia hora, 40 minutos Sim, para e você assim, doar e eu não sei explicar, mas a sensação de quando tu tá doando é realmente assim, putz, tu tá ajudando alguém que tu nem sabe quem é, pode exato, estar salvando uma vida de uma pessoa que tu nem conhece, em questão de 30 minutos. Tipo exato, assim, uma coisa que tá fluindo no teu corpo, tu não vai morrer por fazer exato. doação de Não, e sangue. que você fabrica, né, constantemente, né, então, assim, no dia Exatamente. seguinte você Eu já tá com o sangue lá de novo feito e tá feito. exatamente. Eu achei assim, achei maravilhoso. Não Que quero baixar legal. mais de 50 só para poder doar sangue agora. Agora, uma curiosidade, né, aqui eu pensando enquanto você falava, eh, eu ouvi também, né, em textos que eu li, nas lives que eu assisti, que muita gente você diz que te chama de ET, né, porque você não come durante os treinos, você treina em jejum, Em porque jejum. não porque você faça jejum necessariamente, mas porque você está acostumada. Você é uma Uhum. pessoa que tem essa relação também dentro do esporte com a comida que é pouco comum, né, você não suplementa ou quase não suplementa e por aí vai. Continua assim, né? Então, eu tô começando a mudar. Ah, Falei olha com a lá. Fala Janaína, então um né, pouco a disso. Janaína Porto Alegre, Sim, que é minha que foi nutricionista, quem nos conectou, aliás, né, eu esqueci aqui de agradecer ela no é começo da conversa. maravilhosa. E, assim, a gente tá tentando, colocando aos poucos. Em jejum eu continuo treinando, sim. Eu não consigo, pra mim é muito difícil comer de manhã, porque eu não tenho nem fome de manhã. Aham, aham. Então, assim, eu não consigo comer se eu não estou com fome. Então, assim, o que que eu faço, né? Por exemplo, assim, tem um treino longo para fazer. Dá uns 20 minutinhos pelo menos de treino, eu tomo um gel. Ótimo. Então, tipo assim, aí já quebra o jejum, entendeu? Mas Uhum, eu saí em jejum, por exemplo, uhum, digamos assim. uhum. E a gente tá começando a colocar, tanto que ela brinca pra mim, ela fala assim, mocinha, quantos géis você tomou nesse longo? Falei assim, ai, Jana, eu tomei 2. Foi pouco, né? Falei, foi, porque no final faltou força e energia mesmo. É. É, Mas ela é porque uma querida, ela fala, hum, mocinha, quantos géis você tomou? não, ela é super atenciosa, super legal. Eu gravei com ela já faz alguns meses, eu não lembro se foi ano passado ou no ano retrasado, talvez no ano retrasado. Mas eu tive o prazer de conhecê-la agora, recentemente, aí em Floripa, né, no dia do Ironman, No Iron. lá em Jurerê. Eh, Você tem essa questão de ser uma atleta amadora de alta performance, que o peso também é importante, né, então Sim. eu estou tentando aqui, eh, enfim, jogar aqui, ideias para a gente, debater, queria te ouvir, claro, porque assim, eu imagino que a sua cabeça eu estava falando que você é tida por muitas como um ET, né, as pessoas brincam que Uhum. você é ET, porque você não come e tal, e você tem Não tomar desempenho, não água. come durante a corrida, e que você tem desempenhos fantásticos, né. Hoje o teu melhor tempo na maratona, que é 2:54, é isso? D5-4. É. Então você é uma corredora de mão cheia, né, e tem resultados, que condizem aí com o teu nível. Mas, ao mesmo tempo, você conseguiu se curar desse distúrbio que não é fácil e infelizmente a gente sabe que para as mulheres isso é uma questão muito delicada, né, a nossa sociedade Uhum. cobra isso,
A pessoa que falou isso talvez não tenha nem noção do Não, nível com nem certeza. de impacto que ele causou na tua vida, né, e talvez ele não tenha feito por mal, porque está todo mundo inserido num contexto. As coisas têm talvez mudado um pouco. A minha filha mais velha, tem uma filha de 23, quem é ouvinte do Endorfina sabe, ela passou por um processo já com 20 anos ou um pouco menos, que foi similar ao seu, no sentido de que chamaram ela para desfilar, porque ela tem 1,80 m, e aí ela fez curso e tudo mais. Ela não queria muito, mas queria, ficou nessa dúvida e tal. Eu achei esquisito, mas eu falei: "Vai, né, porque minha filha é assim, você tem que experimentar para ver o que que você acha, né". Eu acho que é uma maneira legal de você tirar suas próprias conclusões. E aí disseram que ela tinha que emagrecer entre as pernas, tipo uma coxa não podia encostar na outra, para desfilar. E ela chegou a perguntar para mim: "Pai, como é que eu faço para emagrecer entre as pernas?". Falei: "Ah, você vai ter que passar fome, porque não tem nenhum exercício que você faça que vai queimar a Uhum. gordura localizada entre as pernas, né". E no final das contas, felizmente, ela acabou desistindo por livre e espontânea vontade, porque ela achou que aquilo realmente não era para ela, Sim, e não causou nenhum distúrbio, felizmente, na alimentação dela, mas é uma coisa que machuca muito, né, as mulheres, é uma coisa que está, acho que é uma coisa cultural, não somente do brasileiro, mas praticamente do mundo inteiro, ou das principais culturas. Mas, eu falei tudo isso por quê? Porque me chama a atenção que você tem resultados fantásticos, você é uma pessoa super resiliente, você é uma pessoa que já disse, já demonstrou, que você lida bem com essa questão do sofrimento, né, do desconforto, da maratona principalmente, das corridas longas, das ultras, e você também se livrou sozinha desse problema que talvez tenha sido o grande problema da tua vida até então, essa questão uhum. da bulimia, da anorexia e por aí vai. Então, assim, você tem uma mente forte e agora você resolveu, dos anos para cá, estudar psicologia. Eu queria que você falasse um pouco disso, né? Assim, da onde que vem essa tua curiosidade por estudar psicologia? E se você reconhece em você mesmo uma pessoa que tem esse padrão já faz muitos anos, de resolver as coisas sozinhas, de lidar com o sofrimento, como aparentemente aqui também você falou, que você aguenta, engole, e aí em algum momento você vai estourar e preferencialmente sozinha, você vai chorar, vai espernear e tudo mais. Eh, Você reconhece esse padrão e por que a psicologia? Você tem algum interesse em também se conhecer por que que você é assim? Então, assim, ó, eu sou filha única, né, Aham, então eu sempre fui sozinha, porque o meu aham, pai viajava bastante por conta do trabalho, na época minha mãe trabalhava fora, e ou eu ficava na casa da minha avó um tempo, né, escola, então assim, eu sempre fiz as coisas sozinhas, então acho que isso é uma e já começa por aí, uhum. o aprender a aguentar as coisas contigo, porque não tinha ninguém para desabafar, tinha os meus primos e tudo, mas eu sempre achei que os meus problemas eram os meus problemas, eu não precisava te estressar com os meus problemas. A tua mãe chama Joana? Minha mãe se chama Jocely. Jocely. Isso. Você não teve um relacionamento na época próximo o suficiente dela para ter essa coisa de: "Ah, mãe, eu tô assim. Ah, briguei com o namorado. Ah, o cara falou que eu preciso ficar mais magra". Você não tinha esse relacionamento? Na verdade, a gente sempre teve um relacionamento bem aberto. Tipo assim, eu, graças a Deus, eu nunca menti para os meus pais. Quando eu quis perder a virgindade, eu falei com meu pai antes. Tipo assim, já eu mandei pro Legal. meu pai, falei: "Pai, tô querendo", ele assim, ele falou: "Essa guria surtou". Ligou pra minha mãe no trabalho da minha mãe e falou assim: "Olha, quando Mãe, chegar em resolve. casa tem um problema pra resolver, te vira". Eu sempre tive um relacionamento muito aberto com eles, muito, em Aham, tudo, graças a Deus. aham, Sempre confiei muito neles, mas eu nunca quis preocupá-los com coisas que eu não queria preocupar, uma coisa que aham, era totalmente besteira, porque é o que eu falei, se eu criei, eu consigo consertar, entendeu? uhum. Então eu não quero estressar, tipo, minha mãe trabalha fora, tem casa, meu pai vive viajando, trabalhando, trabalha com Você não aviação, queria não dar precisa. preocupação para eles, além da Exatamente. preocupação natural que todo pai tem com os filhos, entendi. Exatamente, exatamente. Caramba, Então, meu. assim, sim, eu sempre tive uma mente muito forte, muito forte. Gosto muito de sofrer na maratona. Cara, todo mundo fala assim: "Ah, a maratona começa nos 32". Amor, a maratona começa no primeiro quilômetro. Nos 32 tens que ter aguentado já muita coisa. Esse lance que começa nos 32, não, já começou a 32 quilômetros atrás. Então, assim, eu sempre tive uma cabeça muito forte, graças a Deus. É bem difícil eu quebrar por mente. Tanto que eu nunca quebrei uma prova por cabeça. Nem Uhum. por
fisiológica, assim, eu terminei na raça. Acho que a Uhum. última maratona de São Paulo que eu fiz um sofrimento absurdo, mas terminei aquela prova. E assim, a psicologia, eu acho que a nossa mente, ela é tão forte, ela é tão curiosa, ela é tão cheia de surpresas que eu quero entender. É uma linha que eu gosto muito, assim, eu amo. O, os transtornos é uma coisa muito, assim, curiosa, sabe? Porque todo mundo é igual, só que cada pessoa, ao mesmo tempo, é única. Uhum. Então, assim, é realmente uma paixão que eu tenho e eu quero muito conseguir colocar a psicologia como esporte. Então, depois que eu me formar, ano que vem, eu já vou começar uma pós em atletismo, que eu já pesquisei, porque realmente eu quero atuar nessa área do esporte. Uhum. Porque, infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem pouquíssimos profissionais na psicologia do esporte que são bons, né? Porque não é só você escutar o atleta e chorar, que tá com dor, que tá com isso, que tá aquilo, tu faz assim, engole que daqui a pouco melhora. Mas Exato. tem todo um por trás, sabe? Como é que tá a família desse atleta? Como é que tá a alimentação do atleta? Tá passando fome, não tá passando fome? Como é que tá a saúde financeira da pessoa? Uhum. Porque não é só tu ir lá e dar o teu coração, teu sangue numa pista e depois tu volta pro teu problema. Uhum. Então, assim, é uma coisa que eu quero muito ajudar realmente, assim, outras pessoas com que eu amo. E, assim, eu conheço muito. Eu tenho um conhecimento muito grande no esporte. Então, Justamente por coisas que a eu sua já bagagem fiz, com assim. certeza vai ser um diferencial super interessante, né? Sim, sim, com certeza. A Serra do Rio do Rastro é uma das provas mais mentais que tem, assim. É uma coisa. É tu e tu. É curva, tu e tu. Não tem mais nada. É muito, muito louco. Eu vou te recomendar para ouvir aqui que eu já recebi 2 psicólogas bem renomadas do esporte, a Carla de Piero, né, que já recebi aqui duas vezes, e a Alessandra Dutra, que treina aí diversas modalidades, que atende diversas modalidades, inclusive é psicóloga do Henrique Avancini. Então, Dela já ouvi falar, já. então, a Carla de Piero e a Alessandra Druta são 2 psicólogas que me vieram à cabeça que eu acho que eu não recebi mais eu recebi psiquiatras aqui, que também vale a pena Ah, ouvir. vale. O doutor Roberto Azevedo, amigão meu, e o Arthur Guerra, mais recentemente agora o Arthur Guerra. Mas, cara, que legal essa tua vontade de entrar nesse mundo. Eu não imaginei, assim, eu achei que fosse psicologia geral. Mas que Uhum. bacana, porque é uma disciplina que está ganhando cada vez mais relevância, né, principalmente agora depois da pandemia, depois dos Jogos de Tóquio, né, os atletas, né, explodindo, estourando e se mostrando frágeis, embora fisicamente e mentalmente fortes em alguns aspectos, né, nem é o que a gente conversou aqui uma vez, acho que na segunda Eu quero. conversa com a Carla de Piero, né, desconstruir essa história de que o atleta é um super-humano, né, de que o atleta é Era o que eu ia falar isso agora, as super-homem. pessoas confundem, né? Não é porque você é forte Exato, numa pista que você é forte na vida. Tipo, é exato. diferente. Não, e não tenha problemas, porque você pode ser forte hoje, amanhã você tem, né, Exato. essa é a E tá tudo fragilidade do certo, ser né? humano. É. É. Porra, mas que legal isso, cara, que bacana, meu, parabéns, porque com certeza é interessantíssimo, ainda mais para quem está vivendo e vive o esporte há tantos anos, como você. Que legal, que bacana. Mas enfim, essa tua resiliência, essa tua habilidade de resolver problemas, os seus próprios problemas, com certeza também vai te dar esse diferencial, vai te dar uma perspectiva sobre os problemas, né, dos seus futuros pacientes, para que você possa, de alguma maneira, junto com os seus estudos, ajudá-los a resolver essas questões. Agora, o que foi te levando para as corridas também cada vez mais longas, né? Alguém chegou algum dia para você e falou assim: "Ah, mas também com o seu biotipo, você tem um jeito de fundista, você é magrinha, baixinha, miudinha, né, você tem condição de correr maratonas mais rápido do que você tem condição de correr 5, 10 quilômetros, tem a ver com a intensidade, da onde que também surgiu esse gosto pelas longas?" Eu nunca gostei de prova curta. 5 quilômetros pra mim nem me convidem, porque assim, não consigo. Aquela coisa de sair com o coração na boca, pra mim é muito sofrido. Aham. 10 quilômetros, não curto muito também. Agora, 21 eu já gosto bastante. E 42 é minha paixão, né?
Porque eu falo que, assim, eu gosto muito de crescer durante a prova. Aham. Então, assim, a não ser que tu tenha um objetivo, né? Por exemplo, assim, eu tenho um objetivo para fazer agora em agosto. Então, não dá para eu ir crescendo durante a prova, eu já vou ter que sair grande. Mas, assim, para eu chegar também nesse patamar, eu já passei por muita coisa lá atrás, né? Mas, assim, eu sempre gostei de prova longa. Eu sempre gostei de sofrer por muito tempo. Como o Gustavo fala, gosta de sofrer por muito tempo. Aham. Só que e ultramaratona, a única que eu fiz foi a Volta à Ilha. Só que, como eu te falei antes, eu sempre gostei de me desafiar. Então, assim, putz, já tenho tantos 21. Tá, dos 21 eu vou pra onde, né? Vou pros 42. Tá, fiz 42 no primeiro, minha primeira maratona foi a de Londrina, que eu fiz pra 4 horas. Eu pulei dos 21 pros 42. Eu nunca tinha Uhum. feito nenhum outro treino. Tanto que quando chegou no quilômetro 21, eu falei assim, tá, até aqui eu sei como é que o meu corpo reage, agora vai ser tudo novo, né? É só Mas dobrar. mas nessa de Londrina, que foi a tua primeira, foi assim, uma curiosidade, você foi motivada por alguém, você foi na onda de alguém, por que que você Tem um deu ami... esse salto, Tinha um né, de amigo 21 meu, pra maratona? tinha um amigo meu que ele morava em Londrina, ele era da aviação também, né? E ele morava em Londrina e ele também corria. Daí ele falou assim: ah, vai ter uma prova em Londrina, uma maratona, não sei o quê, eu vou me inscrever para fazer, vamos? Eu falei: ah, vamos, né? O que é uma maratona? Aí me inscrevi na maratona. Cara, fiz a prova, 4 horas, Londrina, aquele sobe e desce infernal. Quando chegava, tipo assim, pra acabar, mais uma subida, eu lembro até hoje que eu falei pro staff, falei assim, putz, mas falta tem mais uma subida, essa aqui é a última, eu não aguentava mais subir. Eu fiz uma bolha de sangue no meu pé gigantesca, mas eu tava muito feliz. Tanto que depois, já logo em seguida, eu já fiz a maratona de Floripa. E daí eu fiz pra Ah, 3h45, daí legal. tipo, foi baixando o tempo, assim, sozinha. Uhum. E aí depois que eu comecei a fazer o sub 3. Fiz um sub 3, depois fiz outro sub 3, aí fiz um sub 3 em treino. E eu falei assim, putz, agora eu quero meter um sub 2h55, né? Aí saiu 2h54, e agora eu quero fazer um sub 2h50. Então, assim, eu sempre gostei de jogar o desafio lá pra frente, mas eu nunca gostei de fazer prova curta. Eu sempre Aham. gostei de longo mesmo. Uhum. E a Provavelmente única você outra. gosta dessa questão de que durante as provas mais longas, por mais que você corra também numa intensidade que não é, né, 6 para 1 nem 7 para 1, você também tem que estar com o raciocínio um pouco mais, enfim, você tem que estar mais ligada, né, não é só um Uhum, longão. Você gosta dessa história de você ter que lidar com as dificuldades, com os pensamentos exatamente. negativos, com as euforias, com os momentos É bons, a com os mente, momentos né? Porque ruins. assim, a nossa mente correndo, ela fica o tempo todo assim, putz, começou a doer o quadril. É, Putz, para ou não para? Vai parar, você tá louca? é. Continua. Daí a mente fica o tempo todo te colocando peça para você parar. É o lance que todo mundo fala do temido 32 da maratona, Exato, é. né? Então, assim, ficam te colocando. Só que é o que eu falo, se tu trabalha isso num treino, não é nos 32 de uma maratona que ela vai começar. Aham, Ela já vai ter começado lá atrás, aham. porque já tá trabalhando isso há muito tempo. É. Então, assim, é realmente a corrida, a maratona, ela realmente, assim, ó, você consegue se descobrir. Se você é forte, se você não é forte, se você escuta a sua mente, se você escuta o seu coração, se você é determinado, se você não é determinado. Tipo assim, ela realmente ela divide, sabe? Uhum. E, e eu, graças a Deus, sempre escutei o coração e não a cabeça. Sempre fui indo. Porque tem vezes que, ela é um ET, ela não pensa em desistir. Penso, lógico que penso. Tá doendo pra caramba. Mas assim, se eu parar agora, eu vou me sentir muito mais frustrada do que se eu meter a louca e terminar a prova. Uhum. Então, desistir pra mim, assim, graças a Deus, eu nunca desisti de prova, não. Nunca foi uma opção. Terminei na raça várias provas, mas nunca desisti, não. Eu tenho a Porque impressão. pra mim remete isso, entendeu? Pra Marjorie remete uma questão de fracasso. Tipo assim, É, putz, não terminei a prova, mas, poxa, por quê? Tanto que a pessoa fala, mas tá sofrendo, vai terminar, vai, o que tu vai ganhar com isso? Eu posso não ganhar nada, mas eu também não tô perdendo. é. Não, e parar é muito fácil, né, porque você vai tomar uma decisão ali, tipo, a hora que você decidir parar, você vai parar de correr, vai subir num táxi ou vai voltar ou vai, sei lá, para casa,
E aí você vai ter que ficar remoendo isso, né, durante um bom tempo. E com Uhum. certeza dura muito mais tempo do É que se você horrível. enfrentar essa dificuldade, mesmo que seja caminhando, sei lá, e vai até o final. Pelo menos você concluiu, não foi no tempo que você queria, não foi no o resultado que você queria ter, mas E eu sempre me cobrei demais, né, Michel? Eu sempre me cobrei muito. Então, assim, isso eu não sei nem se é bom ou se é ruim, essa cobrança toda. Porque, assim, muita gente fala assim, ah, mas os teus seguidores não ficam te cobrando? Não. Graças a Deus, não. É eu mesmo que me cobro. uhum. Tipo, É, eu mesmo que. eu reconheço um padrão, né, eu tenho um pouquinho mais de idade do que você, para ser generoso comigo mesmo, mas, convivendo e com pessoas que praticam esporte desde os 13 anos de idade, e principalmente nesses últimos 6, né, que eu tô aqui à frente do Endorfina, mais de 320, 330 convidados, eu percebo um padrão muito nítido nisso, né, são as pessoas que são mais exigentes, ou as pessoas que são exigentes consigo mesmas, elas conseguem atingir os seus objetivos, que pode ser terminar 5 quilômetros ou ganhar uma medalha olímpica, como o Bruno Fratos ou a Poliana Okimoto, que já Uhum. passaram por aqui. Mas eu acho que tem uma questão mesmo de você ser sincero com você mesmo naquilo que você quer. Porque tem uma coisa, né, que eu gosto de dizer, e já faz anos que eu descobri isso, e felizmente descobri sozinho, que não adianta você chegar aqui para mim e falar assim: "Ah, eu vou, eu quero isso, eu quero aquilo, eu treino isso, eu treino aquilo, eu sou foda porque eu sou assim". À noite, a hora que você tá sozinha, né, com a cabeça no travesseiro ali naqueles minutinhos antes de dormir e tal, é você com você mesmo e você sabe o que que você é, não importa o que você disse, né. Uhum. Então eu acho que essa questão de ser exigente consigo mesmo, e ninguém precisa ser exigente no mesmo nível, ou no seu nível, ou no nível de ninguém, mas você tem que ser sincero e transparente consigo mesmo, para que você não se frustre com o que você está realizando ou deixando de realizar, né. E o Exatamente. esporte eu acho que ele é uma ferramenta muito bacana para isso, principalmente os esportes de endurance, né. Eu acredito que os esportes em equipe também tenham um componente interessante, já que envolve outras pessoas, mas você fica com muito mais variáveis do que você praticar um esporte que depende apenas de você, nem de juízes, né, porque tem essa Uhum. história, tem um amigo meu que fala que esporte que tem juiz ele não gosta nem de assistir, porque fica a critério dos outros, não é o seu critério, é o critério dos outros, Sim. né. E como é que você sabe que aquele cara está te avaliando com os olhos que ele tem que te avaliar? Então eu reconheço um padrão aqui dentre, os convidados do Endorfina, a grande maioria, de que as pessoas que são mais exigentes consigo mesmas, elas conseguem talvez uma chance maior de realizar o que elas se propõem a realizar de novo, não importa o que seja, né. Uhum. Agora, você, levar a sério dessa maneira, eu não acho que tenha grandes malefícios para quem é atleta, né. E as dificuldades que a gente enfrenta no esporte, que podem ser transpostas, né, para as dificuldades que a gente enfrenta na vida, eu acho que todo mundo tem as mesmas, em maior ou menor intensidade. Talvez hoje você esteja sofrendo mais do que eu, mas vai ter alguém que está sofrendo mais ainda, e amanhã sou eu, e por aí vai. Eu acho que tudo depende de como que você lida com isso. Você, que eu digo o indivíduo, né? Sim. Então, essa história de você não querer desistir, de você não querer parar, de você querer enfrentar isso, já diz muito a respeito do seu, enfim, da sua personalidade, né? Exatamente. E você acha que é isso que tem te feito melhorar praticamente numa constante, pelo que eu dei uma analisada aqui nos seus resultados e Sim, com nos seus certeza. títulos? Que você vem Com cer melhorando, né, apesar de você já estar Sim. correndo desde 2017 de uma maneira bem séria, você ainda Uhum. continua melhorando, tá com 32 anos, é isso, né, Marjorie? Isso, Né, 32. tá numa idade legal ainda para conseguir, quem sabe chegar ainda no seu auge daqui a pouco. Eh, a que você deve o fato de você estar cada vez mais melhorando? Você muda de técnico, né, com alguma frequência? Eu já ouvi você falando 2, 3 nomes, não hoje aqui, mas, né, de outras Uhum. coisas, de outras entrevistas. Da onde que vem essa qual é o segredo, Marjorie? É suco de beterraba? O que que é? É água, gente. Coitada, é água. É Água água sem aqui, a gás. minha, água sem gás. Olha lá. Então, eu acho que assim, eu sempre busquei melhora, né? E Aham, eu claro. quero sempre melhorar mesmo. Eu acho que a gente sempre tem que buscar melhora, não dá pra estagnar. Aham. Então, seja em qualquer ponto da tua vida, né? Então, assim,
Lógico que às vezes é mais fácil, outras nem tanto, mas o negócio é a gente tentando, né? Exato. E eu tive, de técnico, eu tive o Maurício, que foi meu primeiro técnico da Gaivota, que eu fiquei com ele bastante tempo. Daí quando eu voltei pra Floripa, eu treinei um tempo com o Felipe da F3. E aí É o depois o Manente. Felipe, isso, o Felipe da É, F3, daí depois eu infelizmente fiquei com o faleceu, é. Manente. Ah, tá. Antes, pouquíssimo tempo eu fiquei, porque. Só que assim, é muito difícil pra mim até hoje falar do lance do Manente, porque a gente teve uma conexão muito forte. E assim, ele me entendia muito, porque ele era igualzinho. Eram dois loucos. E no dia que ele faleceu, eu tava junto com ele. A gente tinha treinado de manhã, aí eu tinha ido fazer o meu treino de natação, onde eu fazia na Racer, e ele tinha ido nadar no outro clube, que era onde ele treinava. Cara, quando eu saí do meu treino de natação, acho que, tipo assim, ó, tinha umas 15 mensagens, umas 15 ligações perdidas no meu celular. Eu falei, caramba, né? Aí eu atendi, retornei a ligação, daí eu falei assim, sabe do Manente? Não sei, eu tava com ele umas 2 horas atrás. Deve estar nadando. Não, mas a gente morreu. Eu falei, o quê? Nossa, eu te juro, assim, Michel, eu me Caramba, joguei no meu. chão, assim, ó. E pra mim foi muito difícil. Muito, muito, muito difícil. Aí eu sofri o luto geral dele, assim, do técnico. Fiquei um tempo, assim, meio, né? E na época eu namorava o René, que ele treinava com a GPA, que é a assessoria do Gustavo. Aí depois que eu sofri esse luto e tal, daí eu falei assim, vou conversar com o Gustavo. Aí a gente conversou, a gente sentou, ele perguntou quais eram os meus objetivos, o que eu queria, ele explicou como ele era como técnico, ele falou assim que ele sabe que a minha personalidade é difícil, que eu gosto de treinar, e realmente, assim, eu sou uma pessoa bem difícil de atleta como lidar, porque eu gosto de treino, se eu sei que Tem eu que posso segurar mais, eu vou você, querer tem que mais. amarrar. É, se eu sei que eu posso, mas eu vou querer mais, e mais, tipo, e dá, beleza, mais, porque eu quero chegar lá na frente, entendeu? Mas assim, ó, bateu muito santo. Eu amo o Gustavo, tipo assim, amo. Eu brinco que ele sabe o Shrek, o ogrinho, o Shrek, quando tá no bonzinho, ele é mais ou menos, tu olha pra ele do carrudão, assim, mas tem um coração que parece uma manteiga. Uhum. E tô com ele até hoje, tô com o Gustavo, acho que já faz uns 3 anos. Desde que o Manente faleceu, deu uns 3 meses, mais ou menos, já peguei o Gustavo, e assim, eu tenho evoluído bastante com ele nos treinos. Não bati nenhum recorde meu ainda, só a maratona, o desafio de samurai, né, a Uphill, que fez 25 no sábado, 42 no domingo, já tava com o Gu, foi um belo Que é um recorde super pra gente. resultado, né? Desafio complicado. Desafio à altura, né, A da altura, serra. é verdade. E... Mas estou com ele, assim, amo muito e acho que assim, tudo que eu tenho crescido, não só como atleta, mas como pessoa em relação ao esporte, também vem muito dele, porque ele conversa bastante comigo. Por exemplo, assim, ele sabe que eu não posso. Todo dia eu tenho que treinar. Só que se eu treinar todo dia, corrida, eu vou me lesionar. Então, o que ele faz? É específico corrida. Nos outros dias que eu não corro, ele coloca. É o que ele fala assim, Marjorie, quer desgastar? Vai pra bike, desce o cacete na bike. Vai nadar, desce, faz braçada, faz força na piscina, mas não Não corre. corre. Corre quando tem que É. correr. Uhum. E assim, a gente tá indo para um objetivo agora em agosto na maratona de Floripa, que eu vou tentar meio que na loucura assim fazer, porque eu perdi um bom período de treino por conta dessa fratura que eu tive no joelho. Uhum. Então assim, a gente tá voltando agora aos poucos, mas eu acredito que dê. No dia de competição, baixa um santo, assim, que a gente não sabe nem de onde vem aquilo lá, né? A gente cresce, eu falo que a gente cresce uns 2 metros, assim, aí vai. Tá lá a Marjorie, 1,80 m. Cresci instantaneamente. Depois eu fico baixinha de novo, mas não, eu tô grande. Ai, ai. Mas assim, eu devo bastante ao Gustavo. Bastante ao Gustavo, bastante a Simone também, que ela me faz enxergar várias coisas, assim, de um Uhum. outro ângulo, né? Eu Uhum. mudei muito depois que eu comecei a treinar com eles. Tanto Ah, que eu é. brinco que eles não treinam só o meu físico, né? Eles treinam a minha mente também. Uhum. Tanto O que quão, o hoje ela quão falou pra importante mim.
o quão Ela falou importante para é o mim papel do hoje treinador, né, como também não vou exato, dizer psicólogo, porque eles não são formados para isso, mas assim, para te dar esse apoio, né, para te dar exato. esse acolhimento, para interpretar, né, porque eles são as pessoas que estão muito próximas, ou talvez as mais próximas de um atleta, né. É, eu brinco que assim, o treinador, tipo, ele tem que ser um membro da tua família. De um atleta que você quer treinar de verdade, você tá com objetivos de treino, cara, ele é um membro da tua família, que às vezes eu converso mais com ele do que com, tipo, um tio, com um primo. Uhum, Por exemplo, hoje eu saí pra treinar, como eu tô um pouco ruim de sinusite, eu falei: "Gu, não sei se eu vou conseguir fazer o treino, não sei o quê". Era tipo 6 horas da manhã, tava mandando mensagem pra ele, nem pra minha mãe tinha mandado bom dia ainda. uhum, Então, eh, eu cresci bastante, assim, com eles. Bastante uhum. mesmo, mudei muito. Vejo as coisas de um outro ângulo, mas continuo me cobrando bastante. Ô Marjorie, uma curiosidade, tem uma foto tua no Instagram, super legal, você, se eu não me engano, o fotógrafo é Fernando, não dá para ler, você não colocou os créditos, é uma foto sua entre várias corredoras que a gente reconhece que são corredoras de ponta, né, pelo Uhum. biotipo, e você ali no meio delas, né. Como é que foi ou o que que você pode, dizer de algum aprendizado, alguma passagem, a hora que você passou a ser um fator nas provas que você larga, né? Porque você foi galgando, 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 galgando o seu conquistando o seu espaço, né, através do seu desempenho, mas de repente você também está ali incomodando as pessoas que você está disputando, né. Como Sim. é que é esse pelotão da frente? Como é que é ali aquele momento que foi retratado muito bem por essa foto que está no teu Instagram, você naquele grupo quase que, né, uma raspando o cotovelo na outra, Essa foto é eh massa mesmo. essa foto é legal demais. Hum. Aliás, se você me autorizar ou lembrar de quem tirou a foto e eu puder pedir autorização para postar, eu queria usar essa foto aqui para Claro, fica divulgar à o episódio. vontade. Mas, você foi bem recebida? Depende da prova, depende da outra competidora, ou você não tem nenhuma relação com elas? Como é que foi como é que foi para conquistar esse espaço? Não só nos resultados, mas de estar correndo com elas, né, porque eu imagino que tem ali uma situação que não é tão confortável, né, de você não só fisicamente, né, mas digo psicologicamente, de você estar ali entre as outras corredoras que estão disputando aquela prova contigo, A primeira vez que eu larguei na elite foi na Maratona Internacional de São Paulo. que é E, uma cara, elite considerável, né. é. E assim, foi muito ruim, não foi bom. Porque assim, ninguém conversa. E eu gosto de falar, gosto de interagir. Tipo assim, um minutinho antes da largada, eu fico quieta na minha lá, concentrada. Mas antes, eu fico, né, conversando, interagindo. E aí, cara, ninguém conversava, ninguém isso. Eu falei assim, meu Deus, essas gurias, né, mas são tão antipáticas assim, por quê? Daí a Grace veio falar comigo. Até hoje eu tenho contato dela, a gente conversa. Um amor de pessoa. Legal, eu tô para trazê-la aqui a qualquer momento no Ai, Endorfina, olha, vamos vale ver. muito a pena. E É. aí, ela chegou pra mim e falou assim: "Ai, oi", tudo aquele jeitão dela, né. "Oi, tudo bem?". Eu não ela viu que eu estava incomodada, e ela falou assim: "Ai, nem te preocupa não, as gurias aqui são assim mesmo". Eu falei: "Ai, sério? Ah, então tá bom". E a gente correu boa parte da prova juntos, nessa prova ela acabou abandonando no uma parte, Uhum, e aí, depois de lá, eu continuo conversando com ela, assim, ela é um amor de pessoa. Então, tipo, ela me fez sentir muito confortável num ambiente totalmente desconfortável. uhum, E essa foto que tu estás falando foi da meia maratona que teve aqui em Floripa. uhum, Já foi totalmente diferente, porque não sei porque eu estava em casa, estava mais à vontade, mas assim, entrei lá, cumprimentei as gurias como eu sempre cumprimento, porque como eu te falo, por mais que eu estou competindo, cara, eu não tô competindo com a Beltrana, com a Ciclana, eu sempre realmente faço, juro assim, ó, realmente é uma coisa interna minha, uma competição minha. aham. Então, nesse dia dessa foto, foi bem tranquilo. Só que assim, a pressão de estar largando lá na frente é muito diferente. Tanto que eu brinco assim, às vezes eu quero largar lá atrás no povão, quero largar com a galera. Eu Para brinco dar tempo de povão, né? Tipo, esquentar, povão, eu né, não quero incógnita. largar lá na frente. Tipo, eu não quero essa pressão pra mim nesta prova. Aham. Aí tem provas que eu largo lá atrás, assim, com número de peito, que às vezes teve uma prova que eu tava machucada, que eu tava com o número de peito da elite, eu larguei pra puxar uma amiga minha, daí todo mundo fala assim, ah, mas tinha que estar lá na frente, tinha que estar lá na frente. Cara, às vezes a pessoa não quer. E tá tudo certo, às vezes a pessoa não quer estar lá na frente.
Uhum. Que a pressão é diferente. Tá todo mundo te olhando, aí tipo assim, putz, eu tenho que sair forte, já tenho que sair forte, já tenho que sair forte. Mas assim, ao mesmo tempo é gostoso também. Porque assim, você vê que tudo que você fez, uma hora tem que ter o reconhecimento, né? E para todo atleta que é amador, o primeiro reconhecimento é você ser convidado a largar numa elite. Então, assim, isso foi muito massa. Tanto que a maratona de Floripa, agora de agosto, eu vou largar na elite também. E é gostoso, esse reconhecimento é gostoso, porque assim foi o que eu falei. A gente trabalha, é um trabalho, né? Tu abdica muito dos teus dias, da vida social, que eu não me arrependo, eu gosto do que eu faço. Mas, assim, é uma abdicação. Então, tem que ter um conforto, né, lá na frente. E Uhum. teve, assim. É uma pressão diferente, bem diferente, mas ao mesmo tempo é muito bom. Você que você que já está correndo aí, né, desde 2017 e tem esse lado psicológico bem aguçado e tal, você já descobriu o que você está buscando, assim, o que você está querendo com a corrida, assim, o que você busca atingir, para eventualmente poder um dia falar assim: "Cara, agora eu já conquistei o que eu quero conquistar". Na conversa com o Enio, em 2019, que acho que vocês gravaram fevereiro, março, alguma coisa assim, você ainda estava buscando o índice olímpico, né, porque iriam acontecer as Olimpíadas de Tóquio, né, que a gente achava que seria no ano de Uhum, 2020, não sabia da pandemia naquela época, que naturalmente você não conseguiu, naturalmente, que evidentemente você não conseguiu, a gente não te viu lá, uhum. né. Mas, você ainda tem esse sonho, né, Não. de ir pra Olimpíada, você também disse ali que você queria correr uma ultramaratona, em algum momento, né, a gente vai ter esse ano essa Ronin 250K lá na Serra do Rio do Rastro, não sei se você está pensando em fazer, mas enfim, o que você está Não dá buscando? Você ideia. já parou para pensar nisso, assim, tipo, o que você está querendo encontrar através da corrida? É uma pergunta meio filosófica, mas como você tem esse lado aguçado, né, esse lado psicológico, Eu falo que assim, eu não sei o que eu tô buscando, mas eu ainda não encontrei. porque a hora que Seja, encontrar você vai descobrir, seja o né? que eu estiver buscando, eu ainda não encontrei. Uhum, E as Olimpíadas, cara, seria muito legal, só que assim, nas condições do meu dia a dia, da minha vida, eu não tenho como abdicar de tudo e só fazer isso. exato, teria que ser assim, ia ser muito arriscado, né, você falar: "Vou parar de trabalhar, vou ficar me Não, não dedicando tem aqui", como. é. Infelizmente, assim, não tem como. Porque é outro nível, né? Então, assim, condições de chegar lá, cara, treinando todo mundo tem condição de chegar onde quer. Uhum, Só que, assim, são abdicações as quais eu não posso, não tenho condições de fazer. uhum, Então, assim, era um sonho legal, mas hoje já passou, não tenho mais sonho disso, né? uhum. Mudou, E virou a tudo bem a pra chave. você ou foi uma coisa que Não, pesou? tudo certo, tudo certo. Isso daí, tipo assim, realmente foi um sonhar bem alto, que tipo, realmente aconteceu pandemia, deu tudo e, né? A males que vem para bem. Tá tudo Aham, certo, virou a chavezinha. legal. Agora, uma ultramaratona eu ainda quero fazer, Uhum, não sei qual, mas eu ainda vou fazer uma ultra. E em relação, assim, à corrida, é difícil falar, porque sempre quando eu alcanço um objetivo, eu coloco outro. Então, a gente sempre quer mais, né? Vai é. chegar uma hora que talvez não dê mais, mas enquanto der, não der, Vai mas chegar uma hora que não vai dar, pelo menos na corrida não vai, nisso eu posso te não, não chega garantir, uma mas chega uma hora que não tem como, não tem como. Mas, assim, eu quero ir para Boston, quero fazer a maratona de Boston. aliás, você fez ela virtual, virtual não, você fez ela eu não sabia que tinha acontecido isso, você fez em Floripa, Fiz aqui em Floripa. no mesmo dia, no mesmo horário, com fuso horário direitinho, você correu aí. É, aham. Mas o que foi isso? Quem que promoveu isso? Foi uma ideia da tua cabeça? Não. Foi uma ideia da minha cabeça, porque foi bem na época da pandemia. Ah. Daí tinha uma marca que me deu uma esteira para treinar em casa, só que a Uhum, esteira era muito grande. Daí eu coloquei na casa dos meus pais, porque na minha casa não tinha como colocar. E lá tinha a área externa, né? Da parte da piscina e tudo, daí eu coloquei a esteira lá. E aí, cara, a maratona de Boston ia acontecer. Pô, eu tava no meu melhor auge. Eu tava, tipo assim, ó, no meu melhor preparo físico. Tava muito bem. Por que não, né? Tô treinada, tô com condicionamento,
tá tudo perfeito. Falei: "Quer saber? E vou fazer para arrecadar dinheiro para doar para uma instituição ainda". Eu vi, é. Daí eu fiz foi a primeira vez que a minha mãe me viu correndo 42 quilômetros seguidos. Eu estava quase chorando do meu lado, coitada. Aí eu coloquei, eu liguei lá e fiz na segunda-feira às 11 horas da manhã, que era o horário da largada. Uhum, E eu fiz, liguei a esteira, daí a gente fez uma live, ficou ao vivo. Acho que deu 2 horas e 56, não sei, não vou lembrar, mas deu abaixo de 3. uhum. E aí eu fiz lá a prova, a gente arrecadou dinheiro, daí fiz a doação e foi bem legal, assim, foi bem diferente. E aí depois acabou que teve uma outra prova aqui em Floripa que eu fiz sozinha, de 42 quilômetros também. E aí eles fecharam a via, né? Ah, então foi Foi, essa que eu vi a foto. Achei que essa tivesse sido a de Boston, entendi. Você não, correndo com um carro atrás, tipo um carro de isso, daí a segurança. guarda municipal foi junto, né, pra proteger. Que essa daí foi feita mais para divulgar o percurso da maratona de Floripa, porque daí como veio a pandemia, né? Todo mundo teve que se desenvolver, se redescobrir e reinventar as coisas. Aí eles me convidaram para fazer e eu acabei fazendo, que foi bem na época que o Manente tinha falecido. Ah, Então tá. eu terminei a prova, os últimos 2 quilômetros da prova eu terminei com a camiseta do Manente. Tipo assim, eu coloquei a camiseta dele no final e terminei com ela, tipo, em homenagem a ele, essa prova. Uhum. E foi bem legal, assim, foi bem diferente, porque realmente eu corri 42 quilômetros sozinha. Era uma prova, né? Teoricamente, assim, sozinha. Foi bem cabeça. Uhum. E para Bem cabeça. você, desafiador, mas você não se apequena diante de um desafio como Não, esse. não, não. Foi legal, foi uma coisa muito diferente. Foi muito diferente. Daí fui com 2 amigos meus, né, de bike, eles estavam juntos. Daí a guarda municipal na frente, protegendo. Então foi uma coisa totalmente assim única, porque Exato. pelo menos aqui em Floripa ninguém teve esse feito. Uhum. Então foi E uma você coisa. tem o sonho de correr as majors, de correr uma maratona, né? Você falou de Boston, mas de correr outras maratonas, ou é só Boston que você gostaria de correr? Eu nunca tive, sabia? Até aquele momento. Agora sim, eu tenho a vontade de fazer Boston. Uhum. Tanto que eu peguei já o índice dela na maratona de Honolulu, que eu fiz lá o ano passado. Ah, é que você Mas eu fez vou lá com o tentar um Mizuno. índice melhor agora aqui em Floripa. Aham. Pra largar melhor lá na frente, né? E aí E você aí, vai, se você pegar o índice? Quer dizer, sim, você já quero tá ir. com o índice, né? Você já pode ir. Você Sim. vai para Boston? Você tem planos de ir para Boston, se conseguir Eu apoio e tenho tal? planos de ir pra Boston, sim. Quero Aham. ir. Uhum. Quero ir sim, até porque daí vem uma galera aqui da GPA. Tipo, os guris vão também, então iria todo mundo, seria uma viagem muito legal pra todo mundo. Aham. Porque assim, a galera que a gente treina, a galera que sofre junto, que evolui junto e tá lá, né? Porque querendo ou não, Boston, acho que de todas as majors, ela é a mais falada, mais conhecida, mais É a desejada, mais né? antiga, né? A mais antiga. Uhum. E aí depois, assim, quem sabe eu queira, assim, fazer as outras, mas são coisas que demandam muita logística e dinheiro, né? E tempo. Exato, exato. Então, assim, meu foco agora é fazer Boston, daí faço, terminar minha faculdade, né? Dar sequência nisso. E aí depois, com tudo isso feito, daí sim fazer as outras maratonas. É um Uhum. sonho que eu tenho, sim. Uhum. É um sonho que veio, assim, né? Eu nunca tive vontade. Eu nem sabia de Boston, pra ter noção, antigamente. Nem conhecia Boston. Uhum. Legal. Você, eh, assim, né, eu vou te fazer aqui uma pergunta, eu queria que você respondesse de uma maneira, assim, mais sucinta, com o que vier à cabeça, assim, de bate pronto. Como é que você define a sua relação com a corrida? Intrigante. Ah. Bem intrigante. É. E e agora você, né, você já nada, né, eu não posso deixar de tocar nesse assunto, né, já falamos rapidamente no começo, mas você já nada e nada você sabe qual que é o teu tempo em piscina para 3.800? Já que você nada tanto? Ah, eu nado, tipo, 4.000 eu nado pra 1 hora e 10, 1 hora e 8. Olha lá, olha lá. Depende do dia, 1 hora e 6. Depende da empolgação do momento. Então, você nada, põe nada bem, e você corre otimamente bem, né, ou otimamente. E agora você está curtindo um pouco mais a bike, já está pensando em comprar a sua bike.
O triatlon nunca havia passado pela cabeça, ele não está na sua cabeça ou ele pode fazer parte dos seus planos futuros? Não para você se tornar uma triatleta de modalidade, mas para você poder brincar, porque o triatlon tem isso, né, Marjorie? Você vai sair um pouco dessa rotina maçante de acordar, correr, acordar e correr, acordar e correr, acordar e correr. Uhum. Vai ter dias que você vai nadar e tem dias que você tem, bom, se bem que seja nada, né? Mas você vai incluir aí um pedalzinho na história e tudo mais. Você acha que pode ser ainda mais você sendo uma manezinha? Então, eu tenho vontade sim de fazer, confesso que me deu. Eu, quando morava em Indaiatuba, eu estava treinando para fazer a Internacional de Santos. Eu ia fazer. Só Olha que lá. uma semana antes da prova, me deu apêndice. Ah, E aí eu tive que operar. aham. Aí, acabei operando, daí foi passando, falei, deu uma É. desanimada, falei, deixa quieto, Mas, né? mas você já estava com uma bicicleta de De speed? speed, chama speed. Ah, que legal. Aí quando eu vim pra Floripa, eu trouxe a bike junto. Só que aqui eu acho muito ruim de pedalar. Aham. Porque a galera não respeita tanto, poxa, o pneu vivia furando. Daí eu acabei vendendo. E até então eu não tinha uma assessoria de triatlo aqui, né? Então, Uhum. pedalava sozinha. Aí vendi a bike. Aí agora te confesso que tá me dando uma cosquinha, assim, ó. Aquele mosquitinho que a gente pica, que eu te falei, a gente sabe de onde vem. Não sabe de onde. Tá começando a circular pela cabeça aqui. Aham. E o Mas Ironman é uma coisa que te atrai pelo fato dele ser realizado aí, já ter tanta desafiador, história? né? É. É, eu acho que ele é desafiador. Mas assim, eu quero fazer sim, tenho vontade de fazer, mas eu quero fazer bem feito, não fazer por fazer. Porque assim, tu fazer pra ficar lá sofrendo 15 horas, pra nunca mais na Uhum, vida querer voltar, cara, nem vai. uhum, Ai, não, não vai. Ou vai pra fazer bem feito, curtindo o que tá fazendo. uhum. Agora, aí pra sofrer, isso aí é demais. Eu acho que é um sofrimento muito longo, né? E não tá É. sofrendo 2 horas e meia, tá sofrendo 15 horas. Ai, É. daí. Você nunca foi assistir a Já, prova? já fui. Ah, já foi? Já, já fui E você assistir. saiu mais motivada, menos motivada, não te Na impactou? hora tu sai querendo fazer inscrição, né? Tu vê É, que. cara, a maioria das pessoas sai assim do É, Ironman. na hora de sair de lá, tu vê aquela transição, aquela energia, todo mundo correndo, todo mundo pedalando, e um gritando, e um desmotivado, um querendo andar, e outro vai lá e motiva. Essa energia do esporte é muito única. Tem coisa que assim, só a gente que faz entende, porque a energia do esporte, aquele companheirismo, sabe? Aquela coisa de um puxando o outro, é muito diferente, assim, não consigo, não vejo em lugar nenhum. Uhum. E Não, tenho vontade sim, mas logo eu vou começar lá de baixo, né? Bem claro, é. Não, e você tem tempo, mas talvez a sua progressão não precise ser tão lenta, né. tão O que lenta. precisa acontecer é você estar gostando, né, porque pode ser que você experimente, depois de Sim, X provas você fale: "Ah, acho que isso aqui não é, curto tanto". Porque o triatlon tem uma coisa que aí sim, depois encontra, né, ele mesmo, que assim, a tua rotina vai ficar muito mais conturbada, né, porque você ter que encaixar o treinamento das 3 modalidades, né, na sua rotina, acaba exigindo esse planejamento, você tem que estar numa fase, legal, você acaba tendo que sacrificar alguns outros aspectos, eventualmente, da sua vida e por aí vai. Agora, você você treina o psicológico durante os treinos ou você tem alguma coisa que você já aprendeu ou que alguém te ensinou ou que você aprendeu na faculdade, que te ajuda a ter esse psicológico bem preparado para enfrentar os desafios aos quais você se propõe? então, na verdade, eu já gosto de ir mentalizando as coisas antes delas acontecerem, né? Antes do dia. Então, se tem uma prova muito difícil, se tem um treino muito difícil, eu já gosto de ir uns 2 dias antes, assim, de ter que fazer quando eu vou deitar ou algo do tipo, eu já vou mentalizando o que que eu tenho que fazer. Para Uhum, quando tiver que fazer, a mente já tá meio que programada, entendendo que ela vai ter que fazer aquilo ali. uhum, Então, assim, vou ter que correr 42 quilômetros para um pace de 4:04. Tá, vai doer? Vai. Vai chegar uma hora que vai estar gostoso? Não, vai chegar uma hora que vai estar um inferno. Mas dá para fazer? Dá. Treinou para fazer? Treinei. Então, assim, vai lá e faz o que tu treinou. Então, uhum, assim, eu sempre tenho esses pensamentos antes, sabe? Eu sempre uhum, gosto de pensar antes o que eu vou fazer. uhum, Então, treino difícil,
Ah, sei lá, tem que rodar 5 de 6 minutos para 3:40. É fácil, não é fácil, mas dá para fazer? Dá. Então, assim, Uhum. faz. Se dá, faz. Se não dá, tudo E certo, mas se dá, e faz. já houve alguma situação em alguma prova, principalmente em prova, que é quando você tá né, a gente está se empenhando mais, com maior intensidade, que você teve, vai, dificuldade para resolver essas questões de para, não para, tá doendo demais ou, aquela autossabotagem, né, que acho que esse é um termo que pode se aplicar para isso. Já houve alguma prova, alguma situação que você enfrentou alguma coisa que foi mais complicada para você se desvencilhar daquilo, já que você nunca Uhum. abandonou nenhuma prova, né, acho que você continua assim ainda, né, sem ter abandonado nenhuma prova? Sim, eu nunca abandonei e já teve. Foi no Volta à Ilha. Eu estava subindo o morro, eu tinha rompido o posterior da coxa direita, num Caramba. dos trechos. E aí eu peguei o Morro do Sertão para fazer. Porque como eu acabei dobrando um trecho, mudou a logística. Quem ia fazer o Morro do Sertão ia ser o Zé Mário. Acabei eu fazendo o trecho. E aí, cara, tanto que tem uma das fotos que eu mais gosto, é uma que eu tô subindo o Morro do Sertão andando. Eu tava com muita dor, mas eu não conseguia andar. Tanto que foi o Felipe Sanches que tirou aquela foto. Acho que ele é o meu fotógrafo, assim, que tira cada foto absurda. É, eu acho que eu nunca senti tanta dor na minha vida numa prova. E eu nunca senti tanta vontade de abandonar uma prova na minha vida. E eu acho que eu só não abandonei aquela prova porque eu não tava sozinha. Porque eu tinha um Zé Mário que dependia de mim. Ele Uhum, dependia de eu terminar aquele trecho claro. para ele pegar o dele. Então, assim, eu lembro que eu descia, eu chorava, mas eu chorava, e eu falava assim, eu gritava assim, já estava meio que em Nárnia, né? Quilômetro 50, no sol de meio-dia, desidratada, insolação, eu gritava assim, falava assim, Zé, desculpa, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Foi muito difícil, muito difícil. Tanto que quando chegou no topo, antigamente o único ponto de hidratação que tinha na prova era lá em cima no morro. Eu peguei um saco de gelo e coloquei na minha perna. E eu falo que assim, ó, em muitos momentos da minha vida, parece que Deus coloca tipo um anjinho da guarda só para fazer eu concluir o que eu tenho para fazer. Porque nesse dia, nesse trecho, surgiu um cara de moto, que era um morador dali da região, e o cara foi de moto comigo até eu descer o trecho e pegar o asfalto. Tipo assim, me incentivando e conversando comigo e tentando tirar a minha mente da dor, o foco da dor. Um Eu cara nunca aleatório mais X que vi, passou lá. eu nunca mais vi o cara. Não sei o nome dele. Mas assim, ó, isso já me aconteceu 3 vezes. De surgir alguém no momento que eu tava muito ruim e a pessoa de repente sumia. Eu falo que, tipo assim, realmente é Deus que coloca um anjinho da guarda ali só pra fazer eu terminar e depois vai embora. Foi muito louco. E aí, enfim, foi o único momento que realmente, assim, foi que eu sofri muito. Tanto que até hoje eu tenho vários problemas nesse posterior da coxa, porque eu continuei. Eu tive que fazer mais um trecho depois. E eu passei, assim, ó, mas taquei aquele aerosol Dorflex na perna. Uhum. E quando eu cheguei em casa, eu fui tomar banho e senti o Dorflex na minha coxa ainda. Pra terminar o último trecho. Foi o momento mais difícil, assim, na minha vida numa prova. Que eu só não abandonei porque eu não tava sozinho. Eu acho que se eu estivesse sozinha, eu não tinha continuado. Era muito forte a dor. Pensa no músculo, teu músculo tá Meu Deus do rompido. céu. Ah, foi horrível. Subir e descer o Morro do Sertão ainda foi tenso. E como é que você lida com tantas lesões, né? Você já teve inúmeras, você citou aqui algumas, mas eu Uhum. já li também, já pesquisando aqui, já vi que você teve diversas. Você é daquela que já tá tipo, bom, vida de atleta de alto desempenho é assim mesmo? Você fica super chateada? Você tenta ignorá-la ou depende? Como é que é a sua relação com a dor de lesão? É, assim, tem pessoas, uma coisa que eu aprendi, né? Tem pessoas que ela tem uma predisposição a ter mais lesões e outras têm predisposição a não ter tantas lesões. Eu tenho predisposição a ter mais lesões. Uhum. E eu tenho uma déficit muito grande de vitaminas. Então, assim, muitas das minhas lesões, às vezes, não são por conta do esporte, é por conta nutricional mesmo. Ah, tá. Tanto que, assim, essa fratura que eu tive no joelho não foi uma fratura por estresse, foi uma fratura por insuficiência. Daí eu fui fazer os meus exames de sangue, eu tava com. Eu estou ainda, né?
com anemia, ferritina baixíssima, todas as minhas vitaminas estão absurdamente baixas. Uhum. Então, assim, não tem nada a ver com um treinador, não tem nada a ver com eu fazer algo errado ou não, realmente era o meu corpo que estava com muita déficit. E assim, lesão, na verdade, quem é atleta tem lesão, mais fraca, né? Mais forte, que vai te tirar do jogo por um tempo, ou que tu vai te tirar do jogo por pouco tempo, mas tu vai continuar na ativa. E assim, sofro, porque até tava comentando com o Denis, que é um dos treinadores da GPA, né? Que é o Gustavo e o Denis. Parece que a lesão só vem quando tu tá no teu melhor, né? Pô, tu tá lá em cima, tu tá voando, pá! Caramba, que droga, né? Daí, tipo, cai tudo de novo. Aí tu tá lá em cima, tá voando, pá! Pô, desce de novo. Tanto que eu tava treinando pra Porto Alegre, né? Fazer uma bela de uma prova lá em Porto Alegre. Daí acabei machucando o joelho e não tem o que fazer. Uhum. Tem coisa que a gente aprende que não vale a pena, Exatamente. né? Tipo assim, É. até que ponto vale a pena? Uhum. Ah, toma corticoide, toma isso, toma aquilo. Tá, mas até que ponto vale a pena? Uhum. É. Então, E à medida que você vai adquirindo a sua experiência, os anos de vida, a experiência com as lesões, no que deu certo, no que não deu, a gente também, é aquilo que você falou, né? A gente espera que a cada dia a gente esteja um pouquinho melhor, né? Então aprenda a sim, lidar exatamente. com essas adversidades, né? Exatamente, exatamente. É que assim, ó, tudo na vida, na nossa vida é dia a dia, e assim, a gente tem que aprender, saber aprender, né? Né? Assim, Exato. deu É um estar aberto para problema, sentar e aprender. É, chorar. Pô, sentar e é, chorar? Não, senta e chora, vai te fazer bem. Realmente, senta e chora. Mas chora tudo que tu tem pra chorar naquele dia, depois levanta e vai à luta. exato. É. Porque ficar chorando todos os dias não vai te trazer benefício nenhum. Então, assim, te permita ser fraco. Depois, cara, cria força e vai à luta, sabe? É uma Uhum, coisa que eu levo pra minha vida em tudo, assim. uhum, Na profissão, no esporte, no dia a dia, na vida com a família. Então, assim, a gente tá passando por um momento difícil com meu avô, né? Tá bem complicado. Então, assim, pô, quer chorar? Não tem problema, faz bem chorar. exato. Mas chora que tiver que chorar agora, depois, cara, lava o rosto, bora pra cima, que chorar não vai trazer benefício nenhum mais. Uhum, Então, eu aprendi muito, assim, a vida me ensinou muita coisa. Eu saí de casa muito cedo, né? Comecei a lutar com a minha vida porque eu quis, com 18 anos de idade. Então, assim, tanto que vou terminar a minha faculdade agora porque eu optei viver e não me arrependo de nada. Assim, eu vivi, eu aprendi muito, essa bagagem toda que eu carrego. Se eu não tivesse optado por isso, cara, não teria nem a metade, seria mais uma, entre aspas, né, mais uma filhinha de papai que achava que estava tudo certo, chorando por tudo. Então, assim, eu aprendi na raça mesmo, assim. que legal. O, a gente, nós somos, né, consequência dos caminhos que a gente escolheu, né? Isso é inevitável e meio óbvio, mas o esporte, ele traz mais vivência para a gente. Você também tem essa impressão? Né, você Sim, poderia ter seguido o mesmo caminho de vida, tirando o esporte que você seguiu, você não teria toda essa experiência, né. Você poderia estar trabalhando, sei lá, até agora como comissária, viajando o mundo e tal, mas você não teria esse autoconhecimento talvez tão grande quanto o esporte proporciona, não é? exatamente, foi o que eu até comentei antes, né? O esporte ele me faz sentir viva. Então, assim, não é só o lance de sentir viva, né? O coração bater forte, o rosto tá quente, suando. Não é, a vivência mesmo. É tudo o que vem por trás. Então, assim, eu te dou total certeza. A pessoa que eu sou hoje, muito vem do esporte. Porque ele ensina muita coisa. Só que foi o que eu falei, a gente tem que aprender, né? Com o que ele ensina. Não é entrar pelo ouvido e ser pelo outro ou se fingir de cego. Uhum. Então, assim, o esporte salva muita gente. Então, eu acho que ele é primordial para tudo, assim. Eu sou muito suspeita para falar porque eu amo. O meu pai brinca, ele fala assim que eu nasci com o dom certo no país errado. Mas a gente está aqui Querida, lutando para que um dia o Brasil seja o país querida. do futuro dos esportes. Vai demorar um pouquinho. Mas você vê, você tem um papel importante nisso, né, cada um de nós somos pequenos grãozinhos de areia, né, que a gente está Sim, construindo aqui exatamente. esse caminho para que as futuras gerações, quem sabe, tenham, condição
não somente de praticar, né? Porque praticar Uhum. também é uma coisa que a gente às vezes menospreza, né? Mas você é privilegiada, eu sou privilegiado, porque a gente teve a possibilidade de praticar esporte e aprendeu e abraçou, né? Isso. Mas quem sabe também de mais pessoas poderem fazer vidas e carreiras praticando esporte. Marjorie, muito obrigado, cara. Que conversa legal. Adorei, meu. Adorei, adorei. Muito Obrigada, obrigado. eu que agradeço Parabéns. o convite. Parabéns pelas suas escolhas. Parabéns por essa cabeça que você tem, pelos teus resultados. Você tem um perfil no Instagram com bastante seguidores, né? Você não chega a ser uma influenciadora digital nos padrões de algumas pessoas até que já passaram por aqui, mas você tem uma relação legal com as pessoas que te seguem. Fala aqui de novo qual que é o teu Instagram, por acaso, se a pessoa não te segue ainda, para que o ouvinte aí do outro lado passe a te seguir. E pode fazer suas considerações finais. O meu Instagram é Marjorie Barcelos, underline. E, assim, eu agradeço muito o convite. Para mim foi muito importante falar sobre várias coisas, as quais eu nunca tinha comentado com ninguém, assim, né? Muito mais um local onde vai estar para qualquer pessoa escutar. E, assim, eu quero muito que isso, de alguma forma, possa repercutir e ajudar alguém que esteja passando por uma situação igual, porque acontece muito que as pessoas se anulam, né? Então, assim, se eu puder ter ajudado de alguma forma, um pouquinho que seja, alguém que está escutando a gente, assim, eu já vou ficar imensamente satisfeita, porque é um dos meus objetivos sempre, assim, é ajudar. Não só o reconhecimento que, graças a Deus, eu tenho em relação ao esporte, que foi uma coisa que eu construí, e assim, eu tenho muito orgulho porque eu construí sozinha. Então, tipo assim, eu fiz o meu nome no esporte por mim mesma. Então, isso é uma coisa da qual eu tenho muito orgulho. E, cara, assim, ó, de verdade, muito obrigada pelo convite. Foi um papo bem gostoso mesmo. Me fez mexer várias coisas de memórias antigaças, assim, que eu tinha, que eu nem lembrava. Da gente vai falando, vai puxando aquela caixinha lá do fundo, vai trazendo. É, É muito gostoso. Então, muito obrigada pelo convite. Foi bem, 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 bem prazeroso. legal. Marjorie, os microfones do Endorfina estão abertos para a hora que você quiser voltar aqui para a gente levar mais um papo gostoso como esse, para falar do que você quiser falar e eventualmente já para falar de você, já psicóloga atuando, né? Ia ser muito legal também para a gente poder aí, enfim, né? Fazer aí o follow do que você está pretendendo aí para a sua vida e sucesso nas suas escolhas, na sua caminhada, nos seus resultados, na sua profissão, na sua vida. Foi muito legal, Obrigada. adorei. Obrigada. Saúde. Para todos. Gostou do vídeo? Dê o seu like e deixe o seu comentário. Não se esqueça de assinar esse canal e se você quiser ouvir a conversa na íntegra, procure pelo Endorfina na sua plataforma preferida de podcasts.